Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast, o meu, o seu, o nosso espaço para falarmos de jornada do autoconhecimento. E hoje estamos aqui recebendo diretamente de Maringá, do Paraná. Muita gente assiste a gente do Paraná. Então a gente está trazendo ela aqui, Juliana Sperandio. Acertei, certo? Acertou, perfeito, perfeito. É a pronúncia alemã, né, do pessoal do sul do Brasil. Eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade, pela troca, pela cocriação, porque é assim que a gente vai se conectando e a gente vai favorecendo, né, o despertar das consciências, é comunicando, é falando a nossa verdade, compartilhando e, quem sabe, fazendo a mensagem se espalhar mais e mais aí. Com certeza, e como você falou, espalhando a nossa verdade, né? Cada um tem a sua verdade, então beba da fonte que você acredita ser a mais especial para a sua jornada do autoconhecimento. O nosso papel aqui no Lean Podcast é apresentar fontes, diversas fontes. A gente fala diversas ferramentas ligadas ao autoconhecimento e hoje vamos para mais uma. Qual seria a sua verdade, Juliana, em relação a um tema muito presente aqui no Lean, que é a transição planetária? Por gentileza. Bom, eu acredito que a gente já está há 70 anos aí nessa transição, estamos indo para a reta final. Se fosse um filme, já estaria naqueles momentos assim de ir para o desfecho mesmo, né? Então, eu estou acompanhando conscientemente desde 2007, o meu processo de despertar começou em 2007, e eu fiquei sabendo da transição, comecei a perceber essa questão da transição em 2012, 10, 12 mais ou menos. Então, eu acompanho conscientemente desde então, e tem sido muito bonito ver a quantidade de pessoas que estão despertando a consciência, entendendo quem elas são, buscando essa jornada de autoconhecimento, estão buscando esse alinhamento com elas mesmas, né? As verdades dentro de si. Eu sempre falo que a verdade absoluta, ela existe, independente do que a gente acredita, e o que a gente acredita, sabe lá Deus, se é verdade, mas é muito importante você começar a prestar atenção nas crenças, buscar se conhecer, né? Buscar ver ali no teu campo mental e fazer esse trabalho de expansão. Então, eu tenho acompanhado isso. Hoje eu vejo coisas assim, por exemplo, assuntos que em 2007, 2010, 12 eu falava, que isso, o que esse povo tá falando? Hoje está virando assim, assunto comum, carne de vaca, está sendo comentado, sabe? Por exemplo, a ideia de criogenia, de corpos em criogenia, a gente está aqui tendo essa experiência, você passa vídeo ali, sendo que a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, da onde que esse povo sai com essas ideias, né? E hoje está ficando conhecimento comum. Então, é muito legal ver essa expansão, ver a mensagem se espalhando assim, as pessoas começando a despertar mesmo. Que legal. Muito bom, muito bom. E como que você acha que vai ser essa nova terra, né? Porque eles falam muito que é uma terra de regeneração. Que mudanças você espera para essa nova fase que a gente vai viver? Olha, eu estudei muito material da Dolores Cannon, óbvio, eu fui aluna dela, então se vocês lerem As 3 Ondas de Voluntários de uma Nova Terra, Sob Custódia, os livros dela em geral falam muito de civilizações avançadíssimas. Então, o que você imagina de uma civilização avançada? Ela é colaborativa, ela não é competitiva, é um fazendo para ajudar o outro, certo? E ela tem muito amor e respeito, então é respeitar as diferenças, é respeitar, a pessoa já nasce em alinhamento. Então eu imagino assim, são sociedades que desde criança já se encaminha para o profissional que vai se tornar, quando chega nos 15 anos, nos 20 anos, já é especialista naquilo. Então, é cada um dentro do seu eixo de quem foi ali para ser, o que foi ali para contribuir, colaborar com a sociedade, fazendo, co-criando uma coisa mais harmônica, né? Sem guerra, sem competição, uma coisa muito mais colaborativa. Se você pudesse, eu achei muito interessante esse termo das 3 ondas, né? Sendo bem sincero, eu nunca tinha ouvido falar. Acho que muita gente lá em casa também não. Então, é um aprendizado que você teve junto com a Dolores, né? Sua professora, mentora, né? Já não está mais aqui presente, mas você está aqui no Lean Podcast para poder tentar traduzir um pouquinho o que seriam essas 3 ondas. A Dolores que classificou as 3 ondas, mas assim, são as almas de frequências diferentes que estão vindo para a Terra por uma primeira vez. Então, o que ela classificou foi que teve 3 gerações, de acordo com os clientes dela, e ela fez a classificação assim, a primeira onda seriam os baby boomers, seria a primeira leva de voluntários que veio ajudar com essa expansão de consciência, com essa nova frequência, a mudar a forma de pensar terrena, que a gente ficou naquela coisa de guerra, de, né, toma lá, dá cá, olho por olho, dente por dente,
por séculos, então... O pessoal que nasceu 50 e 60 ali, na década de 50 e 60, 70. Isso, Tá. eles nasceram depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o que a Dolores descobriu nos clientes dela foi a mesma história contada por muitas pessoas diferentes, que falaram que quando deu a bomba atômica, chamou a atenção dos nossos irmãos cósmicos, que eles nunca saíram daqui, né? Eles só se afastaram por escolha nossa de querer ficar mais isolado, a escolha no coletivo. Então, chamou a atenção, quando eles vieram, eles foram derrubados, que é o acidente americano que virou a Área de 51. Então, daquele acidente, eles entraram naquele dilema, a gente quer ajudar. Mas como que a gente vai ajudar? Se a gente chega ali, eles atiram. A gente não tem como interferir. Tem a lei da interferência, a lei de respeitar o livre-arbítrio. Então, eles vieram com esse plano de mandar voluntários por dentro. É tipo uma terapia celular, entendeu? Mandar o pessoal encarnado. E nisso também teve a consciência de Gaia, do planeta em si, que falou, eu quero dar um salto. Então, ela é como se ela tivesse ecoado um pedido de ajuda pela criação, pelo universo, pelas galáxias, pedindo um salto para dar esse salto de evolução mesmo, para não chegar no ápice, destruir e começa de novo. Que nem já aconteceu em Atlântida, Lemúria e outras civilizações. Então, a própria consciência planetária de Gaia falou, dessa vez eu não quero isso, dessa vez eu quero dar um salto para cima. Então, tudo isso resultou numa decisão deles de mandar esses seres por dentro. Então, quando Gaia ecoou esse pedido de ajuda para o universo, seres de outras dimensões, galáxias, planetas, etc., falaram, ok, vamos ajudar. Vamos nascer na Terra e vamos mudar por dentro, né? Começou então a encarnar pessoas no corpo humano, né? Porque consciências extraterrestres no corpo humano. Isso. Porque os baby boomers, eles não aceitaram, entendeu? Tipo, ajudarem com essa revolução do bem. Eles não aceitaram a ajuda que veio de fora. Isso. Tem até um vídeo do ministro Paul Hellyer, se eu não me engano. Ele é um ex-ministro canadense que está fazendo um discurso na internet, falando assim, eles vieram ajudar os Estados Unidos a tirarem e nem perguntaram o que eles queriam. Então, já estava ali, né? Eles, assim, veio com esse plano de trazer esses voluntários. Esses voluntários começaram a encarnar na Terra a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, é a geração baby boomers mesmo. Então, tem sido... É a primeira onda, então. É a primeira onda que a Dolores classificou, tá? Outras linhas vão falar de outros nomes. Por exemplo, índigos, cristais, arco-íris, sementes das estrelas, sementes estelares. Tem vários nomes para os mesmos seres. Tá. A Dolores chama de 3 ondas. Então, o que ela via nos clientes dela em anos de regressão, ela via assim que a primeira onda não tinha muita função. Eles só vieram abrir alas. Eles eram normais. É engraçado observar que eram os hippies, né? Foram os primeiros rebeldes, assim, contra o sistema. O pessoal de Woodstock e tal. O pessoal que se tornou adulto é da primeira onda. Começou a encarnar em 1950. Então, eles começaram quando chegou ali perto dos 20, foi quando começou esse movimento. Então, a primeira onda, a função deles era literalmente só vanguarda, abrir a mudança energética, ela tem que ser gradual, não adianta você querer jogar 220 num canal 110, você vai queimar o canal. Muito legal. Então tem que ser uma coisa muito gradual. Aí veio essa primeira geração, que veio só abrir alas mesmo. Aí essa primeira geração trouxe a segunda, porque obviamente muitos deles são pais da segunda geração, que seriam a geração que veio como antena e veio como questionadores, né? Muito ligado à mentalidade dos índigos, de quebrar o sistema, questionar o sistema. Tipo, tem que fazer assim. Mas por que tem que ser assim? Que nem casamento, religião, sabe? São as crianças que vai para a igreja, escuta aquilo lá com 7, 8 anos de idade e fala, mas isso não faz sentido nenhum. Então, os baby boomers são os nossos pais. Essa geração antena que veio para questionar e mudar as coisas. É a nossa geração. Somos nós aqui. É o quê? De 80 a 2000? Isso. E depois teria essa nova onda, seria? De 2000 para cá, são, de acordo com a Dolores, ela mesma falava quando ela estava viva, que são as crianças que vão mudar o mundo. Mas que elas estavam sendo altamente medicadas e tal. E ainda estão, né? Eu acho que se a Dolores estivesse viva, ela estaria falando ainda. Já falava lá em 2012. Então, eles operam de maneiras diferentes. São as crianças que operam, estão recebendo vários rótulos, né?
Será que é o sistema querendo brigar contra essa nova consciência que está para nascer? Porque a gente vê tantos, né, pessoas que estão nascendo agora com autismo, né, de tanta medicação, até falam das pessoas com TDAH e tal. Será que tem alguma coisa ali por trás que está acontecendo? Olha, o boom que está tendo, num geral, é muito difícil ver casos individuais, porque cada pessoa é uma pessoa e cada alma é uma alma e vem aqui com seu motivo. Mas, num geral, traz muito questionamento sobre o sistema educacional, que é uma coisa que tem que ruir, né? Vamos concordar que a escola não funciona. Sim. Então, eles trazem muito essa coisa de eu sou do meu jeito, você tem que aprender a respeitar isso. E eu acho muito legal, porque, que nem eu comentei, um planeta evoluído, uma raça mais avançada, a premissa seria você respeitar a pessoa como ela é. Exato. Como ela é, o que ela gosta de fazer, como que ela opera na singularidade dela, na unicidade dela. Não querer colocar ela numa caixa. É isso que dá errado, é isso que deixa as pessoas doentes e aprisiona as pessoas, né? Então, essas crianças que são diferentes, elas vêm muito com essa mensagem. Eu não vou caber nessa caixa. Não queira me medir com as suas métricas, não dá certo. A gente é um caso assim, a gente criou o Lean Podcast porque a gente era do mercado financeiro, a gente trabalhava em banco e a gente não conseguia se encaixar ali. Não dava certo ter aquela estrutura aquela hierarquia que as pessoas e um clima, uma energia tão pesada que era o dia inteiro ali. Para mim não fazia sentido eu imaginar minha vida dos 20 aos meus 60 anos dentro daquele ambiente. Falando, poxa, eu vou jogar minha vida fora. Mas infelizmente são poucos ainda. A gente é da geração antena, né? Então eu entendo que essa nova onda aí é uma onda que não tem mais o que ir contra ela, né? Já é uma onda que veio para mudar. Ela não se dobra. Ela não se dobra. E o pessoal tá tendo conflito. Claro que assim, quando você fala de autismo e TDAH, tem múltiplos fatores também. Com certeza. Não existia diagnóstico 30 anos atrás, né? Começa por aí. Eu mesmo tenho um primo autista de 40 anos na família que ninguém sabia qual que era a dificuldade dele. Então, vem a questão de diagnóstico, vem a questão de telas, tecnologia. Não existia na nossa geração. A nossa geração cresceu brincando, cresceu interagindo, socializando. As novas crianças agora, você tem um mundo que não é tão seguro, os pais não deixam tão livres, aí fica dentro de casa, daí entretenimento não é mais tão social, né? É uma coisa mais na tela ali. Então, eu acho que tem vários fatores que contribuem. E claro que as novas consciências, com uma nova vibração, dá uma nova mistura no cérebro também de personalidade, né? Mas dá para observar isso, que essa nova geração, as pessoas criticam muito, tem muita dificuldade de entender o que elas estão fazendo. Dá muito discussão na internet, quando se fala do cara que vai na entrevista de emprego e não quer se submeter mais àquele sistema antigo que a gente conhece, mas é a geração que justamente veio fazer isso. Tipo, não é para ser assim. Não é pra gente ter um mundo pirâmide onde poucos se beneficiam e muitos se ferram para conseguir beneficiar aqueles poucos. É pra gente ter uma sociedade mais colaborativa, onde todo mundo pode ficar bem. Que será a nova terra, assim, né? Mas quem sabe um dia chegamos lá, né? Mas então, muitas pessoas que às vezes não se encaixam nesse sistema, tanto na escola, no trabalho, em sistemas de relacionamento, a maneira como as pessoas sempre viveram aqui na Terra, elas podem ser, na verdade, consciências extraterrestres que estão encarnadas no corpo humano. Talvez elas não saibam por causa do véu do esquecimento. Sim, eu gosto de explicar uma coisa em duas perspectivas, porque a espiritualidade, a gente tem a espiritualidade próxima da Terra aqui, ela é temporal e linear. Dentro dessa perspectiva aqui, você fala que esses seres nasceram pela primeira vez na Terra. Então, quando você entende passado, presente e futuro, são seres que nunca estiveram na Terra antes e estão vindo aqui pela primeira vez. Mas quando você vai para um nível mais elevado de consciência, que muito do que esses seres estão vindo fazer é ajudar o resto da humanidade a lembrar desse outro nível. Não existe tempo. Todo mundo veio da mesma fonte de existência e todo mundo tem paralelo em todos os lugares do cosmos. Tá. A gente só precisa abrir a cabeça para lembrar disso. Todos nós. Todos nós, sem exceção. Tá. Sem exceção. Então, depende de qual nível de espiritualidade que você está falando. Se você está falando aqui mais terreno, que ainda se identifica com o mundo das formas, que ainda tem
né, o individual, não tem uma consciência muito coletiva. Existe linearidade, existe a ideia de evolução. Você está falando, sim, são as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Mas daí, quando você chega nesses outros níveis, você consegue entender que não é tão linear como a gente está acostumado a pensar. Mas daí eu te pergunto uma coisa, né? Como viver, a gente, independente de qual nível de espiritualidade estamos, nós nunca deixaremos de viver na matéria aqui, certo? Então a pergunta que eu faço para você como viver essa complexidade de viver nessa espiritualidade mais próxima, com a linearidade, com o tempo, né? Mas também saber que existe essa espiritualidade mais distante. Existe para mim um desafio aí, entendeu? Entendo. Não é só para você, é para várias pessoas, principalmente as novas consciências, porque elas não se adaptam aqui muito bem. Um dos traços que elas têm é esse, elas são questionadoras, parece que a norma não cabe, né? E fica difícil para essas consciências virem aqui. Tem uma máxima na espiritualidade que eu não sei se vocês já ouviram falar. Se você não se encaixa nesse mundo, não é para você se encaixar. Você veio aqui criar um mundo novo. Então você precisa ser a sua melhor versão. Dentro, claro, de ética. Dentro da ideia de quanto melhor você fica, mais você contribui. Quanto mais você se alinha. Eu falo isso para todos os meus clientes e para minha audiência. Não queira ajudar as outras pessoas agora, se ajude primeiro. Quando você se ajuda, quando você cultiva seus hobbies, suas paixões, quando você entende os seus mecanismos de sofrimento que causam dor, as suas crenças limitantes, seus padrões mentais, o ego não é ruim, mas quando ele está doente, porque a sociedade ensina ele de uma maneira ruim e ele dá trabalho, quando você tem tudo isso, você tem que aprender a lidar com tudo isso, fazer um trabalho de alinhamento. Cultivar as coisas que você gosta, se dedicar para o que você gosta, para você se alinhar. Quando você faz esse trabalho de alinhamento, você se torna a pessoa que você veio aqui para ser. Aí, você pensa naquela sociedade avançadíssima, que todo mundo é respeitado desde pequeno, dentro do que eles são, como eles são, sendo diferente, dentro do que eles gostam, eles se tornam especialistas. O problema é que aqui, nesse momento, a gente tem que fazer o processo de desconstrução e reconstrução do ser. E nem sempre isso é fácil, entende? As pessoas não gostam de mudança, não gostam de largar a zona de conforto, né? Sim. Então, requer, assim, muita ação no sentido de você fazer esse trabalho mesmo, de alinhar o seu mental com o emocional, com o físico mesmo, de alinhar o teu ego para você ser o avatar que você veio ser aqui. Como que a gente pode fazer esse trabalho? Uma pessoa que está procurando fazer esse realinhamento do ego com o seu ser. Tem algumas técnicas, assim? Olha, é muito auto-observação interna. Meditação. É autoconhecimento. Começa a coisa mais importante que você precisa entender nesse processo de autoconhecimento são as crenças. O sistema de crenças, ele é a base de tudo. Se você acredita, né, parte da minha verdade, não que seja verdade absoluta, que realidade é uma projeção da consciência, que a gente vive num universo holográfico, o sistema de crenças seria os códigos dessa holografia. Então, quando você nasce aqui, eles te ensinam a acreditar em certas coisas. E esse sistema de crenças acaba refletindo muito do tipo de realidade que você vive depois da vida adulta. Então, você precisa aprender a observar esse sistema de crenças e fazer esse alinhamento no seu campo mental e também aprender a ouvir as vozes da alma. Sim. O que o teu eu superior quer? Qual que é a vibração? O que isso daqui está constantemente comunicando com você? Quando você disse a gente vive num universo holográfico, o que significa isso? Como que conecta com tudo isso? Certo. Isso daí é para quem fala mais de física quântica, né? Que fala da dupla fenda, o observador impacta o que é observado. Tem um médico, para quem quer se aprofundar mais, que se chama Robert Lanza. Ele tem a teoria do biocentrismo, que ele fala que a realidade ela é uma projeção da nossa consciência. É como se a gente fosse literalmente projetando o filme na parede. A gente é o projetor, o criador, o observador e também o filme. Então, é baseado mais nesse princípio, né? E a gente faz isso baseado nos códigos que a gente recebe aqui. Então, se a gente vive num universo holográfico, as nossas crenças, elas alteram a realidade do universo? Seria meio que isso? Elas alteram a holografia. É um conjunto. Tá. Quando a gente fala de universo holográfico, você está falando da tua consciência. Tua consciência é algo muito maior, que vai muito além da tua mente física. Tá. Se você falar só de psicologia,
A mente consciente é 5%, o inconsciente 95%. Eles estão falando só do que a gente está consciente agora com a programação de crenças aqui humanas desde que você nasceu. Se você colocar uma alma na equação, você vai estar falando de 99,99 contra 0,0, né? Da mente. Então, a tua consciência é algo muito maior. E dentro da tua consciência existe a sua conexão com o todo, com a fonte de existência, os teus paralelos em outros lugares, em outros níveis, em outras dimensões. É bem complexo. Então, você tem vários níveis conscienciais que o sistema de crenças, sim, é parte dele, mas existe também a parte do eu superior, que o pessoal fala, que é a parte que escolheu ter essa experiência aqui. No caso, o meu eu superior, a história, a minha Matrix, né, que eu falo que a Matrix, na verdade, ela é a história que a gente vive, é a projeção da nossa consciência que a gente vive. A minha é transição planetária, a Matrix que eu estou co-criando com outras pessoas aqui, enquanto outras ainda estão escravas do sistema, né? Então, você tem que fazer um alinhamento consciencial dessa parte superior, o que ela quer, o que ela está buscando com essa experiência aqui, junto com a bagagem emocional e com a bagagem mental. Muitas vezes as pessoas carregam emoções de outras vidas, de paralelos, ou passadas, que nem, né, a gente está mais acostumado a pensar, carrega emoções de culpa, medo e apego, né, os nossos ingredientes perfeitos aí para aprisionar as consciências nesse lugar, e elas acham, porque elas acreditam na visão delas, que elas fizeram mal para alguém, que elas têm que sofrer muito para limpar aquilo, para expurgar aquilo do sistema delas. Como se fosse o karma. Assim exato. Por isso que o karma é um sistema de crenças. É um sistema de crenças. É autoimposto. Que é autoimposto. Ou seja, não é que o karma existe realmente no universo. O karma, ele existe dado se eu acredito que o karma existe. É mais ou menos isso? Karma, a tradução é a ação. Ação, eu gosto muito da definição do Bashar. Bashar, canalizado por Darren Lanka. É a ação que você precisa para se realinhar com a luz. O que vai ser essa ação depende do que você acredita. Se você fez mal para alguém, porque aqui na 3D é normal você magoar as pessoas. Se você acha que você tem que ser magoado ou tem que sofrer aquilo, vai ser o que você acredita. Se você acha que é resgatar, espalhar amor, espalhar coisa boa, vai ser o que você acredita. Esse nível consciencial mais elevado, ele não é julgamental. Nesse nível não existe o certo e o errado. É muito difícil as pessoas entenderem isso. Não existe. Mas nesse nível aqui existe. Porque a gente criou essas regras. No individual e no coletivo. É por isso que você fala que no futuro a Terra será diferente para cada pessoa? O futuro cada um vai sintonizar num paralelo diferente. Que seriam as vidas paralelas? Não, realidades paralelas também. Quando você olha para a dupla fenda, vocês são familiares com o experimento da dupla fenda? Sim, do observador, né? Sim, mas se você quiser puder explicar para o pessoal que não conhece. A dupla fenda, eles pegam uma placa com duas fendas e eles jogam bolinhas primeiro e depois ondas. Quando você joga bolinha passa reto, matéria, né? Bolinha, matéria. Aí ela atinge a parede do fundo e forma duas fendas. Mas quando você joga onda de água mesmo, tipo jogou uma pedrinha e joga ali, a onda passa pelas duas fendas, vira duas ondas, daí cada vez que elas se tocam, interferem com elas mesmas, elas multiplicam. Então, quando elas chegam na parede do fundo, elas formam várias marcas, certo? Então, bolinhas formam duas, ondas formam várias, porque elas interferem com elas mesmas. Quando você joga elétron, você imagina que o elétron vai se comportar como bolinha. Mas não, ele se comporta como onda, ou seja, tem um padrão que não era esperado. Daí eles vão colocar um observador para ver como que o elétron vai se comportar. Aí, quando eles colocam o observador, o elétron muda de comportamento e começa a se comportar como partícula. Ou seja, se ele é observado, é como bolinha. Se ele não é observado, é como onda. Existe um padrão de interferência. Mas a parte que mais virou a chave para mim, e essa chave, para quem quiser assistir, é o Dr. Quantum Double Slit, do documentário Quem Somos Nós, tá? Para quem quiser assistir, é um desenho animado, é muito didático. Quando ele vira e fala assim, os cientistas ficaram meio bugados, né, com essa história, e eles começaram a lançar um elétron de cada vez. E eles esperavam que lançando um elétron de cada vez, que ele ia se comportar como bolinha. E não, ele se comportou como onda. Daí eles falaram, mas como assim? O que essa bolinha está fazendo? Então, essa bolinha, ela se divide, ela está em todos os lugares interagindo com ela mesma. Aí que caiu a minha ficha. O mesmo elétron está em vários lugares aqui e ele está interagindo com ele mesmo, certo? Aí, quando você olha, ele assume uma posição só, mas quando você não olha, ele está nessa coisa holográfica.
mesmo. Então, dessa ideia que vem a ideia de um universo holográfico. Agora, importante dizer que, tá? E eu aprendi isso na minha pós-graduação. Não é que a física quântica provou que isso acontece no macro mundo da realidade física. No macro mundo da realidade física, isso é uma teoria. Sim. Teoria da simulação. Não foi provado ainda por causa dos cálculos matemáticos, tudo que eles precisam para provar isso na prática mesmo, para dizer que realmente tem um experimento que prova que o mesmo acontece no macro. Ainda não tem, mas quem sabe a gente chega nessa direção, quem sabe a própria física quântica vai conseguir unir essa questão da consciência com a física clássica, com a física quântica, sabe? Unir esses 3 universos aí. Mas como que eu entendo o experimento tal, mas como que eu consigo conectar isso com o que nós estamos falando? Tá. Quando você fala de um elétron, é o que eu vejo até de vidas paralelas, tá? Até falo dos guias, até trago os guias nessa história. Quando você fala de um mesmo elétron interagindo com ele mesmo, certo? No mesmo plano, é o mesmo elétron. Quando você olha, ele colapsa em um, mas você vê várias versões dele. A mesma coisa quando o pessoal fala de guias espirituais, de consciências, quando eles canalizam. São eles mesmos. São só esses elétrons que coexistem, entendeu? Tipo, os guias, nesse entendimento, eles podem ser os seus elétrons paralelos aí, que estão em outra realidade, em outra temporalidade, em outra linha de tempo e espaço, tendo uma outra experiência, tendo uma outra, tipo, nessa daqui eu tô sendo a Juliana, mas em outra, sei lá, eu tô sendo um chinês, tô sendo um arcturiano. Cada um desses elétrons está em algum canto experienciando alguma coisa. Nesse momento, eu estou observando a experiência da Juliana, mas a Juliana está interagindo com essas outras consciências. Que são os guias, né? Então, quando você fala dos guias, ou eles são os seus níveis mais elevados, que é daqui até a fonte, ou esses paralelos teus. Enquanto você não está olhando a experiência, você não está vendo um único elétron, todos eles estão ali brincando e interagindo. E da mesma maneira que você falou que as vidas passadas podem impactar quem somos hoje em dia, essas vidas paralelas também podem impactar? A gente impacta o tempo inteiro, é que a gente não percebe, a gente está observando somente uma experiência. Mas eu vejo muito vidas paralelas como um tecido. A trama e o urdume. Sim. A trama são os paralelos que são fixos. Então tem a Juliana aqui, as variadas versões dessa mesma pessoa, assim como tem as outras vidas, sei lá, em outros planetas, dimensões, ou aqui na Terra, ou em outros tempos, certo? Cada um ali. E a gente vai interagindo o tempo inteiro. Se você tá precisando aprender uma coisa, sei lá, espiritualidade, talvez você vai se conectar com uma versão tua que é um chinês que treinou meditação por anos e dominou a arte da mente. Entendi. A coxa não é só a trama, nem só o urdume. É uma conexão... A forma que você vai interagindo com todas essas partes. Muito e você vai mudando. Conforme você vai... Quem canaliza os guias percebe isso. Porque os guias é que a gente terceiriza e vê como separado. Eles vão mudando. Porque conforme você dominou uma lição, você precisa de outro professor ou de outro paralelo que tenha aquela habilidade para você. Entendi. Então, o guia de cada pessoa, na verdade, somos nós mesmos em outras realidades paralelas. Pode ser. Dentro do que eu entendo, sim. Pode ser. Deixa eu facilitar uma coisa. Um entendimento, eu vi esses dias essa definição e eu adorei. Todos nós somos uma mesma inteligência interagindo com ela mesma. Uma só para todo mundo. Uma mesma inteligência, o criador, a fonte, uma única inteligência, saiu brincando de criar, se fragmentou e ela está interagindo com ela mesma. Nossa. Faz sentido? Faz. Então, mas quando todo mundo fala da transição, todo mundo fala que nós estamos saindo da 3D para 5D. O que significaria isso na prática mesmo e muda o quê? O fato de a gente estar numa 5D, se a gente teria mais acessos a essas com certeza. Outras realidades, como que seria isso? A forma que eu vejo. Lembra que eu te falei que tem 2 tipos de espiritualidade? Aqui, sim. Terrena, dual, linear, que você fica... É o tal do toma lá da cá. Que tem tempo. Que tem um tempo. Que tem um tempo que também. É dual. Que é dual. Exato. Que tem muita dualidade, muito baseada no medo, no apego, né? No sentimento de vingança, no julgamento de certo e errado. Essa é a realidade. Tem um outro nível, que é o que não tem julgamento, ele é muito mais harmonizado. Existe uma trindade. A gente está aqui na dualidade. A gente precisa chegar num ponto mais neutro de aceitação e de colaboração. Não é se sair desse cabo de guerra. Então, seria uma sociedade mais de
beneficiar todos, ter uma ideia de benefício para todos, não só o benefício de poucos na sociedade, ter mais amor, respeito envolvido, respeitar cada um do jeito que ele é, deixar as pessoas mais livres para serem como elas são, que a gente não é hoje em dia. E muito do que adoece as pessoas hoje em dia é essa falta de alinhamento entre a essência e o personagem que eu falei antes, né? Quando você passa quantos anos que vocês mesmos falaram, passar nesse emprego aqui até 60 anos, vocês vão querer morrer, aí que dá câncer, entende? Porque o emocional faz isso. Então, é uma sociedade muito mais harmoniosa nesse sentido, menos dualidade, mais harmonia, mais colaboração, mais pensando no bem coletivo, voltado em prol do todo, não só do individual. Atemporal no sentido assim, sabe-se que é tudo paralelo acontecendo ao mesmo tempo, mas o momento presente é o único que existe. Isso não vai mudar. Sim, life is now. Life is now, exato. Então, porque você falou, eu vi num conteúdo seu, que você falou que o país mais espiritual do mundo é os Estados Unidos. E aí você faz um paralelo com o Brasil e com a Índia. E tem a ver com essa maneira de enxergar isso que a gente está falando, de como alcançar essa espiritualidade, né? Se você puder comentar sobre isso. A pergunta, na verdade, eu respondi falando de conteúdo, tá? Para mim, o melhor conteúdo espiritual que tem tá nos Estados Unidos. Deixa eu até corrigir isso. O pessoal veio me perguntar, como assim Estados Unidos? Gente, os países espirituais que eu conheço no mundo, a Ásia, inclusive, é muito religioso. Inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a espiritualidade ela ainda possui um formato muito religioso. Perfeito. E aí, porque lá nos Estados Unidos é mais voltado para uma busca do autoconhecimento, né? E no Brasil e na Índia tá mais focado em crenças, em dogmas, certo? Isso, exato. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade de esclarecer. Muito boa a explanação. Para mim, quando eu ouvi, ficou isso claro, assim. Isso, os Estados Unidos, quando você pega os canalizadores americanos, os materiais americanos, você pega lá a Seth canalizado pela Jane Roberts, o pessoal que está agora, Bashar, Abraham Hicks, todos eles falam, é você com você mesmo com a fonte, você precisa fazer esse alinhamento. Então eles não trazem esse conteúdo religioso, eles não trazem personagens, eles não trazem histórias narrativas, eles não trazem leis e regras, entende? Pelo contrário, você vê que eles estão quebrando tudo isso. É uma espiritualidade livre. Bem mais certo? Livre. Já no Brasil, eu entendi seu ponto. Aqui, a gente tem basicamente, as religiões ainda dominam essa parte da espiritualidade, né? Então, muita gente se diz espiritualizado, mas, na verdade, ele segue uma doutrina. Isso não é ruim nem bom. Não estamos aqui para querer julgar. Mas sim, olhando lá a Índia, o hinduísmo ainda domina. Você vai ali para a parte do Japão, tiver o budismo pesado. O budismo é mais uma filosofia, não tanto uma religião, né? Mas eu entendi seu ponto, faz sentido mesmo. E é legal a gente saber esse lado, né? Mas eu queria levantar isso porque às vezes parece que quando a gente ouve o Bashar, né? A gente consegue, não nós do nosso meio aqui, mas as pessoas parecem que dão mais valor. E aqui no Brasil a gente tem pessoas que também canalizam, né? Tipo a Mônica de Medeiros, a gente tem o Cristóvão Brilho que veio aqui. E parece que o povo brasileiro ele ainda não dá tanto valor para essas pessoas, igual a gente consegue dar se a gente ouve lá falando, né? Talvez seja porque ainda o americano ele tá mais aberto a ouvir uma espiritualidade mais livre, o brasileiro ainda está muito apegado, é por isso? Qual seria a sua opinião? Eu não sei, porque olha, eu voltei pro Brasil em 2020, comecei o trabalho em 2021, são 5 anos que eu tô aqui. Eu vi um boom na história do Bashar. Quando eu comecei meus vídeos, eu falava, ninguém sabia quem era. Deu um boom, tipo, nos últimos 2 anos, mas eu não acho que tem a ver com valorizar o outro, tem a ver com a mensagem. Porque, na verdade, não importa quem está falando, não importa o que está falando, não importa, não é sobre o mensageiro, importa como que aquela mensagem cai em você. E nesse sentido, até de todos os canalizadores que eu sigo, o Bashar, para mim, ele é certeiro. É uma linguagem didática, fácil, metáfora, analogia, não tem como você não entender o que o cara está falando. Você só não vai entender se realmente o teu nível consciencial não está ali. E tudo bem. Tá tudo certo. Vai chegar o seu momento. Tem seu tempo, não tem problema, não tem pressa. Cada um tem a eternidade para despertar. É uma oportunidade para todos, mas quem tá pegando a oportunidade consegue absorver melhor essas mensagens.
E só uma pergunta que fica para mim tá muito claro para mim como vai ser essa nova Terra. Vai ser bem melhor do que a gente está hoje. Só que muitas pessoas divergem de como a gente chegará lá, né? Tem pessoas que acreditam que a gente terá que passar por um apocalipse para chegar, vai ter que piorar muito para até melhorar e a gente chegar nisso. Porque a piora fará o ser humano despertar. Na sua visão, como será essa trajetória? Esse despertar? Deve piorar, sim. Tem uma coisa que eu ouvi, deve piorar no sentido assim, para um novo mundo nascer, o velho precisa morrer. O que a gente está assistindo agora é o velho mundo morrendo. Então tá tudo muito vindo à superfície, que é para as pessoas realmente qual que é a vibração que você quer estar, entende? Por isso que eu falo, é muito importante prestar atenção. Vai ter mudanças? Vai, gente. Não tem. Mudança é uma das constantes do universo, é a tal da impermanência da vida. Mas você tem que manter no teu centro e não se deixar abalar pelo medo, pelas questões de medo, de apego, porque são essas questões que vão te levar para um mundo mais caótico. Assim como o exemplo do elétron, a gente tem vários paralelos, vários futuros possíveis. Cada um está constantemente sintonizando na realidade que está criando. A gente está co-criando tudo isso junto, mas cada um tem a sua própria holografia. Então é importante você ir fazendo esse trabalho de alinhamento da tua consciência, sintonizar na tua vibração mais elevada. Eu te garanto, você vai ficar imune. Você vai ficar imune ao que quer que seja que aconteça, sabe? Agora, quando você compra as coisas do medo, é complicado. Você acaba sintonizando naquele canal de TV, daquele filme que você está alimentando, né? E aí nisso você acaba... Porque eu penso uma coisa, se a gente... Muitas pessoas acreditarem que vai piorar, provavelmente pensando nesse que a gente vive num universo holográfico, nós vamos ter uma piora, certo? O que eu falo que vai piorar é o colapso dos sistemas, que é o que a gente já está vendo. Assim, né? Já estamos no meio disso. O colapso dos sistemas vai piorar, mas muita coisa tem melhorado também. Então, o Bashar mesmo, ele faz previsão de contato aberto para 2027, vai vir, se a gente tiver abertura coletiva, né, para a chegada deles, pode ter conhecimento que vai ajudar. Então, ao mesmo tempo que, pelo que eu tô acompanhando conscientemente desde 2010, tem muita coisa que tá ladeira abaixo, mas tem muita coisa que tá ladeira acima. Então, o que tá ladeira acima? Inclusão social. Você hoje ir num supermercado e ver pessoas com deficiência trabalhando naquele supermercado. Não existia isso. Né? Eram pessoas exclusas da sociedade. Quando você fala a comunidade LGBTQ, que tá destruindo a ideia clássica de casamento marido-mulher, né? Tá trazendo novas maneiras de amar, questão de ser respeitado, amor é amor, não importa o gênero, não importa a forma. Quando você vê os autistas, o TDAH, que tá fazendo o sistema inteiro chacoalhar educacional. É nessas horas, quando você fala de empresas, o primeiro ano que eu estava no Brasil, eu traduzia relatório de sustentabilidade. Quando você fala de empresas prestando contas sobre o lixo que está produzindo, quanto que vai para aterro, quanto que vai para reciclagem. Eu mesma visitei empresas de reciclagens em Curitiba. Isso tudo não se falava na década de 80, 90. As empresas têm agora departamentos de ESG, né? São departamentos voltados para essa causa sustentável e também de inclusão social. Né? Isso. Quando você compra alguma coisa que você vai tá fazendo bem para o planeta, entende onde eu falo que é uma consciência? A quinta dimensão, ela é colaborativa, ela pensa no todo, na harmonia com os outros seres humanos e na harmonia com o planeta. Mas aí posso fazer uma provocação sobre isso? Pode. Mas... muitas vezes a gente vê essa evolução, mas eu sinto que muitas coisas são meio que da boca para fora. Por exemplo, agora a gente estava tendo a COP30 lá em Belém. E muitas coisas ali está sendo discutido a questão climática, mas, sei lá, eles mataram a mata para discutir aquilo. Então, parece que é mais uma coisa para o marketing, para jogar para um sistema de que nós estamos pensando no meio ambiente, mas que esse sistema ele ainda quer manter do jeito que sempre foi. Mas alguma coisa tem que estar progredindo, né? Assim, se a gente pensar na nossa geração dos anos 80, 90, como que era a questão de consumismo, a questão de vigilância, que nem hoje a Anvisa, o Brasil mesmo, eu saí do Brasil em 2006.
certo? Pela primeira vez. Eu voltei em 2020, eu encontrei outro planeta, outro país, né? Assim, literalmente. Melhorou. Não é o país que eu saí. Não é. Eu voltei pro Brasil eu falei, eu vou me adaptar, né? Eu vim com aquela mentalidade, eu vou conseguir me adaptar. Foi o meu chamado de voltar pro Brasil. Eu falei, vocês têm certeza? Será que eu consigo voltar para casa? Eu voltei, mas foi uma surpresa muito positiva. Porque eu saí de um país onde havia muito roubo, muita discriminação, era caótico. Você ia comprar um carro, você tinha que pagar por cada coisa que você ia acrescentar no carro. Ia acrescentar uma cor no carro, ia acrescentar um rádio, certo? Então, eu saí de um país que era bem precário em termos de acessibilidade. E com a globalização, quando esses anos que eu estava fora, tudo ficou acessível. Literalmente, eu voltei para o Brasil. Primeiro, que a tecnologia de informática no Brasil é uma das melhores do mundo. Tá pau a pau com Dubai e Estados Unidos. Tá? Nem a Europa é assim. Assim, eu achei que eu ia sofrer nisso, porque eu tava super... Dubai é tecnológico, né? Eu tava acostumada com pagar coisas com meu celular e coisas tudo interconectadas e aplicativos. E na minha cabeça, o Brasil ainda era aquele Brasil burocrático, que você tinha que fazer cópia autenticada, assinar ao vivo e a cores, que não jamais ia caber uma ideia de um print de tela na ideia que eu tinha do Brasil, entende? Aí eu voltei, tudo tecnológico, tudo assim... integrado, é uma coisa maravilhosa. A mentalidade brasileira é um povo, ele tem uma autoestima péssima, ele se acha o pior do mundo, mas mal sabe o brasileiro que é uma das melhores raças. Síndrome de vira-lata, né? Tem. E deixa eu entrar num tópico aqui que é interessante. A gente recebeu aqui um filósofo da ciência, né, Dr. Oswaldo Pessoa, filósofo da USP. Ele falou durante a nosso episódio aqui que a grande próxima revolução seria uma revolução da consciência. E ele é um filósofo da física, né? São pessoas que estudam as teorias, filosofam em cima das teorias da física. E você é pós-graduada em neurociência e física da consciência. Então eu te pergunto o seguinte, né? Você acredita aí que essa revolução da consciência, ela está próxima de acontecer ou ela já começou? Já começou, né? Com a IA. Eu estudei, isso daí foi uma das aulas que eu fiz. Essa pós-graduação eu fiz depois que eu voltei para o Brasil. E foi mega interessante. Realmente traz muito... Você vê, até na pós-graduação eles estavam mencionando os livros do Eckhart Tolle. Um novo mundo, falando dessa nova consciência que está chegando, né? E eu acho que a IA traz muito para esse debate, o que é a consciência? E muito do dilema da realidade ser ou não uma simulação, da física quântica com a física clássica, porque as leis são completamente diferentes, tá na questão do que é a consciência. A ciência em si ainda não conseguiu responder essa pergunta. Porque para a ciência, a consciência é produto do cérebro. Se ela considerar que a consciência usa o cérebro como veículo, ela tem que responder, então, de onde que a consciência vem. Ela não vai ter resposta para isso muito cedo, né? Sim. Então, esse que é o problema. Então, quando você fala da dupla fenda, do observador, eles ficam discutindo, mas é uma máquina, não é uma pessoa, não é uma consciência. Para o espiritualista, é a consciência que colapsa, né, o elétron numa única posição, ao invés de ver todas aquelas variáveis dele mesmo. Mas para o cara da ciência, não, é o ato de observar. Mas eu acho que isso tudo acrescenta, tanto o despertar coletivo, ver Eckhart Tolle na minha pós foi assim, meu Deus, jamais achei que eu ia ver um espiritualista, né, numa aula de pós-graduação. A IA, tudo isso acrescenta para isso. Muito bom, obrigado. E você também fala o seguinte, você pede para as pessoas prestarem menos atenção no mundo das ilusões e mais atenção nas verdades da alma. O que seria esse mundo das ilusões? O nosso ego, o nosso macaquinho, que foi muito bem adestrado para ficar enganado com as coisas que acontecem aqui e acha que isso daqui é concreto, é realidade, verdade absoluta que a gente vive, certo? A projeção. A verdade da alma é o que a gente sabe mesmo, de ser verdade ou não. A mente confunde, a mente conta histórias. Ela tá o tempo inteiro enganando você e fazendo você... Quer ver um exemplo clássico disso? Pessoas que têm síndrome do pânico e sofrem com ansiedade. Por coisas que não são reais e provavelmente nem vão ser reais, porque estão preocupadas demais com o futuro que ainda nem chegou. Entendi. Eu tinha pensado que o mundo das ilusões era um mundo que a Matrix quer ensinar pra gente que existe, entendeu? É esse condicionamento. O macaquinho foi adestrado, o mundo das ilusões. Por exemplo,
Faz concurso, você vai estar seguro, Sim. você vai ter um plano de aposentadoria. Sim. Não seja artista, vai ser médico que você vai ficar mais rico, né? Ou você precisa ter tal carro para ser respeitado. Ou você tem que procriar até os 30, 35 no máximo. Ó, tá passando da hora, cadê teus filhos? Entendi. Esse é o mundo, é o condicionamento social. A gente foi altamente condicionado desde pequeno a ser uma pessoa que a gente não é, né? Enquanto aqui sabe. Só que o problema é que muitas vezes as pessoas vão despertar, elas já seguiram o condicionamento, né? Daí elas já estão lá nos 40, já casaram, já tiveram filho, já escolheram uma profissão totalmente oposta Aí que tem que elas gostam. desconstruir. É o processo de desconstrução e reconstrução. É porque essas pessoas são da segunda ou da primeira onda, certo? Sim. As pessoas da terceira onda, elas já terão uma facilidade maior e não vão precisar por essa desconstrução. Certo? Já estão mostrando isso, né? Dá pra ver que elas não se dobram tão fácil, elas fazem do jeito delas. Mas eu acho que para ficar harmonioso mesmo, vai ainda talvez mais 1, 2 gerações, não sei. Do jeito que as coisas estão indo rápido. É porque você até fala do termos, né? Do planeta escola contra o planeta prisão. O que seriam esses termos? Os termos são as teorias. Eu falo porque se você vai no espiritismo, por exemplo, você vai ver a teoria do planeta escola. A própria Dolores Cannon, nos livros dela e nas entrevistas dela, falava a Terra é um planeta escola. Aí você tem recentemente as novas teorias dos arcontes, senhores do karma, que é um planeta prisão. Porque os arcontes e os senhores do karma aprisionaram as almas aqui por causa, né, gerar bateria, energia, enfim, para se alimentar da gente, energeticamente falando. E você tem os canalizadores americanos que falam que é um planeta experiência. Então, são as teorias mais discutidas. Devem ter outras também, gente. Não possuo o conhecimento da humanidade para falar de filosofia antiga, mas são as mais discutidas ultimamente. Mas qual seria a diferença entre as três? Escola, experiência e prisão? Seriam maneiras de você enxergar a vida? O que você acredita impacta a maneira que você tem a sua experiência. Se você acredita que é um planeta escola, e eu peço que vocês prestem atenção nos espíritas ou hinduísmo, religiões que acreditam em reencarnação como evolução, você vai ver que o discurso está sempre justificando o sofrimento. Tem que sofrer mesmo, que é para purificar, né? A pessoa, por exemplo, é autista, deve ter feito alguma coisa numa vida passada, por isso que tá assim. Como se pra gente aprender, a gente precisasse sofrer. Exato. Por isso da escola. Testes e provações, entendeu? Pra você passar no teste, nos exames, pra você poder graduar. Tem então, esse discurso. Você se coloca nessa posição. Se você vê como um planeta escola, você se põe nessa posição. Se você vê como um planeta prisão, você se põe na posição de prisioneiro. A tua visão vai ser pessimista. Tem os arcontes, os senhores do karma, somos altamente manipulados, é impossível ser feliz aqui, isso daqui. Você vai ver como uma prisão, então coisa boa você não vai ver. E sendo prisioneiro, você também não vai ver coisa boa. Agora, quando você vê como uma experiência, permite pelo menos perguntar qual que é o tipo de experiência que eu quero ter, né? É isso que eu ia perguntar, se tem um planeta escola, que teoricamente não é legal, né? Pensar assim, né? Se tem um planeta prisão, pior ainda. Existe alguma outra questão? Experiência. Qual seria? Aí você tem que começar a se questionar assim. Ok, que nem a gente, tá na casa dos 40. Tem mais 40, 50 anos, tô na metade do caminho. Qual o tipo de experiência que eu posso ter? O que faria uma vida memorável? O que faz a vida ser boa? O que faz a vida valer a pena? Porque nessa altura do meio do caminho, a gente já consegue olhar para trás e entender que planejamento não funciona, controle não funciona, certo? A gente consegue entender que colocou valor nas coisas erradas, tipo bens materiais, dinheiro, carreira. Provavelmente alcançou muito dessas coisas e sente... Já tem uns aprendizados, né? Já tem uns aprendizados para entender que não funciona a sabedoria da alma, lembra? Que você me perguntou agora há pouco. A alma sabe, aquilo não preenche. Então, você ainda está em tempo de começar a se questionar, ok, o que eu posso fazer a partir de agora? E, gente, é um processo de desconstrução, reconstrução. Nenhuma mudança acontece do dia para a noite. Você vai tirando alguns hábitos, colocando hábitos novos, mudando algumas crenças, colocando crenças novas. E é um processo que, para mim, pessoalmente, foi mais de uma década lá no meu casulo para conseguir ir mudando, desprogramando, reprogramando. E ainda estou nesse processo. Você é especialista em hipnose, certo? Como que a hipnose ela ajuda, se você puder explicar?
para as pessoas que não entendem, como que ela ajuda nesse processo de desconstrução, de criação de crenças mais benéficas? Ótima dúvida, hein, Rosa? Ótima pergunta. Agradeço pela oportunidade de explicar. Com certeza. Lembra no começo quando eu te falei que essa projeção da realidade, ela vem de vários níveis conscienciais? Que tem a parte maior, que é o nosso eu maior, a parte mais espiritual, mais sábia, tem a programação mental, tem a parte emocional, o seu inconsciente. O inconsciente, nesse caso, eu trabalho com o espiritual, então ele é muito mais amplo que o inconsciente humano, certo? A hipnose, o estado alterado de consciência, que é ondas alfa e teta no cérebro, favorece uma abertura maior para o seu inconsciente. Então, é onde ou você vai conseguir reprogramar as suas crenças, o que você precisa reprogramar no seu campo mental para mudar o seu holograma, ou você também pode tirar informações, que seriam os conhecimentos da alma, seriam o que o teu eu superior quer de você. Então, a hipnose, o estado em si, o estado alterado de consciência, favorece isso. E até fazendo um gancho que vocês falaram dos filósofos da Revolução de Consciência, tem um outro filósofo da ciência, Irving Laszlo, que fala disso. Ele fala que todo mundo fala dos registros akáshicos, o campo quântico, que tem toda a informação, tudo, certo? A porta de entrada é o estado alterado de consciência. Então, chame do que você quiser. Pode ser através da hipnose, pode ser através da meditação, pode ser através de consagrações xamânicas com ayahuasca, com psilocibina. Tudo isso vai favorecer você, essa conexão com esse campo unificado de consciência, com a tua sabedoria, com a reprogramação que você precisa fazer. Abre mais a conexão, enquanto a nossa mente macaco, a mente macaco que eu brinco muito, são as ondas beta no cérebro, que é onde a gente passa a maior parte do dia. Nessas ondas, a gente nunca está no momento presente, a gente está sempre ou preocupado com o futuro ou com o passado, ou seja, a gente está ou com depressão pelas coisas que aconteceram, ou a gente está preocupado com a ansiedade do futuro, pânico do que pode acontecer. Essa então, seria a mente racional. É a mente racional. Eu brinco que é mente macaco, para dar o contraste. Sim. Mas existe uma possibilidade de existir mente racional com o presente, com o Life is Now? Ou só com um momento assim de hipnose? É possível. Só que você tem que adestrar o seu macaco. Entendi. Porque o macaco fica pulando. Então, você tem que treinar o seu macaco para ficar aqui, ok, hoje, o que eu tenho para fazer? O que está ao meu alcance? Você pode até olhar para o futuro, ok, isso dali é o tipo de experiência que eu quero ter. O que eu posso fazer hoje para caminhar naquela direção? Seria focar no momento presente. Entendi. Mas e como que faz como que a pessoa entra nesse estado hipnótico? Quando ela tá numa sessão, o que rola por trás, se você puder explicar, que ela entra nesse estado? Essa é uma dúvida muito boa mesmo. É uma dúvida comum, porque é até bom poder esclarecer isso, porque as pessoas têm uma ideia muito mística do que é um estado hipnótico, sendo que é um estado que todo mundo passa todos os dias. E podem ter, inclusive, medo, né, doutor? Sim, total. Muitos veem, eu vou perder o controle. Eu falo, gente, não, pelo amor de Deus, você vai ficar consciente, você vai saber tudo que vai acontecer, você vai estar só num estado de consciência expandida. As pessoas ficam bem presentes, é um estado de presença. Todo mundo passa pelo estado hipnótico todo santo dia. Mais de uma vez. Caramba. Tá? Quando você está assistindo TV, quando você está dirigindo, lendo um livro, fazendo alguma atividade relaxante, que você perde a percepção de tempo e você está focado naquele momento, você está com a tua atenção focada, ondas alfa no teu cérebro. Rolando Reels do Instagram. O que é um perigo, né? Porque daí você abriu a porta para o inconsciente, você vê como que a programação da Matrix entra também, né? Televisão, inclusive. Por isso que seria bom, a melhor maneira de aproveitar o seu estado hipnótico durante o dia seria um bom livro ou um bom podcast. Pelo menos você está favorecendo entrar uma programação melhor no seu inconsciente. E, de manhã, quando você acorda, de noite, quando você vai dormir, sabe quando você tem aquelas imagens claras? Sabe quando você está acordando do teu sonho, que você está naquele estado de relaxamento profundo, meio grog, com imagens visuais dos seus sonhos? Nossa, uma delícia. É uma delícia. Esse é o estado ideal da hipnose, que é ondas teta. Tá? Então, geralmente numa sessão de hipnose, a que eu faço, não são todas, tem sessões que são mais curtas, ela tem mais ou menos a hipnose em si 2 horas de duração, então a pessoa oscila nesse estado. Ela, se eu pergunto algo que é mais sensitivo, talvez ela vem mais assim para a consciência, vem para o alfa, né? Ou talvez até o beta, daí ela calma de novo, ela fica oscilando entre o alfa e teta ali, às vezes um beta da mente lógica analítica, mas eu brinco que esse é o inimigo da hipnose, a gente quer ele longe.
Mas o ideal seria você, sabendo que esses estados são diários, cotidianos, você pode usar na meditação para você induzir esse estado, visualização e relaxamento e autossugestão. Então, seria fechar o olho e falar assim, eu não quero pensar nos meus problemas agora, eu quero apenas me conectar com a verdade que existe dentro de mim. Eu tô tirando a minha atenção desse mundo, eu quero só saber do meu mundo interior, eu quero buscar a sabedoria dentro de mim. Começa a visualizar alguma coisa, tipo indo pro topo da montanha, indo pro cosmos, para conectar com a parte sábia. Então, através de autossugestão e visualização que você ativa. Mesmo porque as ondas teta geralmente é mais também hemisfério direito, que ele é mais visual, simbólico, criativo. Você quer ativar mais o hemisfério direito, menos o esquerdo, que é a mente macaco. Caramba. Ou seja, por isso que o simbolismo é muito importante, né? Quando a gente vê formas, ele acessa diretamente o nosso subconsciente. Exato. E é uma das maneiras que a Matrix até usa para nos reprogramar para crenças mais negativas, mais limitantes, certo? Programação está em todos os lugares, desde a música que você escuta, até a televisão que você assiste, até a família, até a igreja, escola, ela está em todos os lugares. Nossa, que triste, né? É triste, gente, mas assim, é necessário. Eu acho que assim, se você pensar que é um planeta experiência... Certo. Não, vamos partir da premissa assim, por que a alma escolhe, né? Mas para pensar, se a gente pensa na ideia paraíso clássica, né? Uma eternidade no paraíso, com seus amigos, não fica entediante? Não chega uma hora que você fala assim, eu quero uma aventura? Eu acho que a alma, ela faz isso sabendo. Deixa eu esquecer desse paraíso aqui, deixa eu ir lá me distrair, me entreter com uma história. Ela sabe que ela vai cair no esquecimento. Eu acho que o jogo mesmo de alma, de essência, é isso. É cair no esquecimento para voltar para si mesmo. Então a gente tem que encarar essa vida como se fosse uma brincadeira, como se fosse uma diversão que nós estamos tendo aqui, não levar nada tão a sério. Eu gosto da analogia do jogo. Tem muita gente que fica ofendida por causa das dificuldades, porque tem pessoas que realmente passam por traumas e coisas horrorosas, gente. E eu... Entenda que no planeta hoje tem muitos níveis de consciência. Alguns ainda estão nessa roda de hamster kármica, paga karma. A lavagem cerebral é grande. Então, mas no geral, antes de vir aqui ficar preso aqui, vamos colocar assim, acho que a ideia inicial era essa. Né? Até ficar preso e esquecer, cair completamente no esquecimento e ficar nessas rodas, nesses ciclos viciosos. Se você pudesse explicar para o pessoal o que seria a roda de Samsara? Roda de Samsara é esse ciclo de reencarnação, principalmente com essa ideia clássica de pagar pecado, né? Assim, tipo, fiz mal pra alguém, sei lá, entrei numa guerra, assassinei, sei lá, eu tenho que consertar isso. Então, essa ideia de medo, culpa e apego, que são os 3 pontos que prendem as pessoas na roda de Samsara, é o que vai fazer as pessoas ficarem voltando de novo e de novo e de novo para essa experiência terrena, para expurgar os pecados, nessa ideia, ou os karmas, ou o que elas fizeram de errado. Mas o problema é que assim, toda vez que você vem, você cai no esquecimento de novo. Quanto mais vezes você vem, parece que mais você esquece quem você é. E como consertar alguma coisa se você não tem memória. Eu sempre penso nisso. Né? Que no fundo é uma crença, né? É uma crença. A única dificuldade que eu vejo na roda de Samsara, é por isso que está tendo o despertar e a transição planetária agora, é que o que eu vejo, porque a gente tem 7 corpos sutis, certo? O físico é 1. 3 deles, que seria o astral, o duplo etéreo, que o pessoal fala, eu não sei os nomes que varia, né? Mas seria o corpo astral, ele carrega o nosso corpo mental e emocional. Esse passa para outro lado. Então, não reseta. São corpos que se formam aqui nessa vida, passa para outro lado e reformula para uma próxima. Então, quanto mais tempo dentro dessa linearidade de tempo e espaço você está reencarnando aqui na Terra, parece que mais profundamente você esquece quem você é. E eu vejo isso direto nas minhas sessões. Direto. Sério? Direto, porque o pessoal que é mais das estrelas, que estão aqui menos tempo, ou uma primeira vez, ou não estão presos nessa roda de Samsara, para eles é muito mais fácil entender essas coisas. Eles têm vidas completamente diferentes. Por exemplo, pessoas... Eu tive alguns clientes assim, não foi só um, não. Nasceu, sabe, salário mínimo, 10 filhos? Sim. Caramba. Nesse tipo de realidade. E foi o único da família que virou PhD em alguma coisa, ou teve uma carreira, ou saiu daquilo. Tem esses casos mesmo. Tem esses casos. E na sessão vem informações assim, tipo... É um exemplo.
para todos eles, porque todas as pessoas têm essa capacidade. Você tem que mudar a mentalidade, você tem que se alinhar, tem que trabalhar, tem que querer, tem que fazer, né? Tem tudo, não é só a lei da atração, ficar imaginando que tem vai... Tem livre-arbítrio, né? E nessa sessão, dá pra pessoa, você consegue ver se ela realmente veio de outro lugar, se ela é uma consciência de fora da Terra? E você, se caso veja, você passa essa informação para a pessoa? Ela acessa por si. O que mais acontece na minha sessão, na verdade, o objetivo principal da minha sessão nem é vidas passadas mais, apesar de eu usar o método da Dolores, mas seria mais ajudar a pessoa a conectar com os guias ou com a equipe espiritual. Superior, não sei o que ela acredita. Eu quero que ela entenda a vida dela e a jornada dela. Então, o meu objetivo principal é respostas para essa vida, tá? Se ela vê uma vida passada, às vezes que aparece uma vida passada, geralmente tem alguma emoção dessas kármicas. A ideia de que eu fiz mal para alguém, eu preciso liberar isso, né? E eu faço o desatrelamento disso. Mas o que mais acontece nos meus clientes é eu entender que eles não são daqui, porque eu vejo os padrões. Como eu trabalho com as sementes das estrelas e os humanos, e tenho estudado isso há quase 20 anos, a vida dos estelares é diferente da vida do terreno. A vida do terreno parece que é afundada, assim, não sai do lugar, sabe? É uma coisa muito... Uma areia movediça. É como se o cara... Exato. Quanto mais ele se afunda. Por isso que eu falo que eu acho que quanto mais vezes fica vindo, mais... faz uma lavagem... Lavagem cerebral não é um termo correto. Seria uma lavagem no corpo astral inteiro da pessoa. Lavagem almática. Algo assim. Porque eles são incrivelmente presos. Bem terreno, assim. Muito. É muito difícil. É uma densidade preso bem à diferente. Matéria mesmo. Preso à matéria, as questões da matéria, as dificuldades da matéria. E os estelares, não. Sabe aquelas... São histórias que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. E você vê, eu consigo identificar eles, porque eles são completamente diferentes da família de origem, eles fazem escolhas de vida completamente diferentes, eles conseguem pensar, questionar, e eles conseguem entender conceitos bem complexos, então a vibração deles, para mim, é óbvio que eles são dessa geração. Mas eles não estão prontos ainda para saber, é o que mais acontece na minha sessão. Daí eles não veem uma vida em outro lugar, entende? Não acessa, porque eles não vão... Eles não estão ainda na maturidade de entender isso. Então repetindo a pergunta do Maurício, nem sempre eles ficam sabendo de onde eles vieram. Eles não têm, às vezes, consciência para entender isso. Não estão no momento, ou talvez não seja importante. Sim. Talvez muitos deles também estão com uma vida... conseguiram engrenar legal, não vai fazer diferença. Sim. Né? Às vezes, o que ajuda você a saber que você é de fora... quando você tem muita dificuldade de adaptação, porque a Terra acaba sendo um planeta meio alien. Então, quando você acha isso daqui tudo muito absurdo, desde cedo, e você não consegue entender, né, como que funciona, aí você tem essa dificuldade. Daí, quando você descobre que você é de fora, você fala, é por isso, faz sentido. E aí, então, eu acho que eu me incluo nisso. E aí, o que faz? O que você recomenda para pessoa que... fala, eu nunca me adaptei, eu acho que tudo que a vida como é levada aqui, os valores, os princípios, os objetivos de vida, em que as pessoas acham que vai levar elas à felicidade, para mim é tão claro que as pessoas cada vez mais só cavam ansiedade, depressão e ausência de paz interior. O que a pessoa pode seguir em frente, dado que ela está aqui, né? Não tem como sair daqui. Viva a sua verdade, quem você é na sua essência, da melhor maneira que você conseguir. Eu diria isso. Quando você fala a sua verdade, o problema é quando você quer se encaixar nesses papéis. Quando você quer fazer... Porque, geralmente, quando você é assim, diferente, você não se encaixa nesse jogo de máscaras terrenos. Você consegue ver, a pessoa tá falando uma coisa e você sabe que a intenção dela é outra. Isso. Né? Você vê a transparência. É você ter posicionamento nos teus relacionamentos, é você viver a sua verdade, falar a sua verdade, é você ser sincero, transparente com as pessoas que você ama, com a família que não é, provavelmente, muitas vezes a família não é das estrelas, fazer a convivência na medida do possível. Eles fazem parte, eles podem se beneficiar, você não precisa sair convertendo ninguém, seja você mesmo, viva a sua verdade. Não precisa impor, quando vai num negócio de família... Fala do que eles estão prontos para falar. Quer falar de casamento e filho? Beleza, fala de casamento e filho, dá risada, se diverte. Aquele papo bem superficial. Não tem problema, deixa eles no momento deles, mas eles vão ter a chance de observar você.
Quem convive vai ter a chance de observar como que você está fazendo as suas escolhas, como que você está vivendo nos seus termos e condições, como que você está selecionando amizades verdadeiras, relacionamentos verdadeiros. Tem essa abertura. Ou seja, a chave, eu acho que são 2 chaves. É não ter medo de desagradar e também não ter medo do julgamento que essas pessoas vão fazer por você ser uma pessoa diferente, certo? Não pode se importar com julgamento, não. Exato. Mas eu acho que além dessas 2 análises do Maurício, que quando ele te fez essa pergunta agora, ele estava sendo verdadeiro. Ele te fez uma pergunta e você falou que você tem que ser verdadeiro. Só que eu sei que a pergunta dele foi uma verdade dele. Então, ele tá certo, já tá sendo verdadeiro, certo? E quando ele fala que existem 2 coisas, que uma é não desagradar, não ter medo de desagradar, não ter medo do julgamento da sociedade, das pessoas que estão à sua volta. Só que eu acho que ainda tem um terceiro. O terceiro é você não precisa pensar nisso, entendeu? Porque uma coisa é você falar, não quero acreditar no julgamento alheio. Mas se você já tá pensando nisso, você já tá incomodado, entendeu? Se esse pensamento passa pela sua cabeça e você fala, não quero me importar com o que os outros pensam, lá no fundinho ali, pelo menos 5%, você tá preocupado, entendeu? Então, o ideal é você nem pensar nisso. Ou reprogramar. Ou reprogramar. Todo pensamento é uma oportunidade de reprogramação. Se você se importa com o que os outros pensam, é porque você foi programado para se importar com o que os outros pensam. Quando vem esse tipo de pensamento, você tem que... Eu falo de 2 personagens, a criança que chora, que tem que amar, acolher e fazer a cura interna, e esse daqui é o adulto mal educado. O adulto mal educado é esse. Quando eu falo mal educado, não é que ele é mal educado, é que ele foi mal educado por causa da Matrix, por causa do jeito que a gente tem as coisas aqui. Então, você tem que reeducar. Igual uma criança que se comporta mal, você vai lá e reeduca quantas vezes forem necessárias até essa criança se comportar melhor. Então, quando esse adulto vem assim, o que os outros vão pensar? Você tem que parar, que ele pensa, flagrar o primeiro passo, depois você vai questionar e argumentar. Ué, mas desde quando a opinião dos outros importa? Os outros estão pagando suas contas? Não. São eles que vão arcar com as consequências das suas escolhas? Não. Se isso der bom ou der ruim, são eles que vão arcar com isso? Não. Então, você não tem que se importar com o que eles pensam. Exato. Isso é reprogramar. Isso é reprogramar. Todo pensamento, quando eu falo da parte mental, ele vem desse sistema de crenças. Todo pensamento é derivado disso. Então, é sempre uma oportunidade. Esses pensamentos intrusos ou esses desalinhados, é o adulto mal educado que você tem que reeducar. Perfeito. E se a gente pudesse entrar na equipe espiritual? Eu acho que para quem está assistindo a gente, e até para nós aqui, eu me coloco na posição do Maurício, é um pouco abstrato quando a gente fala equipe espiritual. Quem é essa equipe? Eu imagino uma galera, uns 3, 4, assim, com vestido de jaleco de médico, assim, tipo, lá em cima, meio cidades espirituais do Chico, assim, sabe? Quando fala de equipe espiritual, eu penso dessa maneira. Então, é uma pergunta para você. Quando você fala de equipe espiritual, o que é de fato? Lembra das 2 espiritualidades, terrena e mais ali. Mais ali eu falei mais cedo. Os paralelos dos elétrons somos nós mesmos, são níveis mais elevados da nossa consciência que vai até a fonte. Então, a nossa equipe espiritual são fragmentos de nós mesmos. Que é que você falou ali no começo. Isso. Só que aqui na Terra, claro que a gente ainda está num nível de consciência individual, certo? Então, a gente vai perceber eles como sendo externos e como sendo outros seres. Mas eles são extensões nossas. Então, a equipe espiritual... eu parei de falar guia espiritual, gente, porque geralmente as pessoas têm mais de um. Pelo menos um tem. Mas o que eu percebo é que quem tem trabalho maior tem mais guias. Quem vai trabalhar com esse trabalho de expansão de consciência, de cura, acaba tendo uma equipe maior. Porque, que nem eu falei, cada momento da nossa vida, conforme você aprende o que você precisa de um novo professor. Então, vamos dizer que lá no começo você está precisando dominar a mente, você vai acessar um monge tibetano, uma vida paralela à tua, que você foi monge no Tibete, meditava 8 horas por dia, ele vai te ensinar a meditar. Você pode trabalhar em conjunto com ele. Tipo, o Maurício que... Não Maurício, né? Mas um Maurício mesmo. Porque aqui eu sou Maurício. Uma versão minha que foi um monge tibetano que meditou pra caramba e conseguiu domar os impulsos da mente. Isso. E aí o meu observador, que sou eu aqui, vai se conectar pegando aquele gancho lá da fenda dupla e vai trazer
aquilo para a realidade. Você vai se conectar trabalhar em comigo. conjunto para pegar o conhecimento que ele já tem. Quando você treina essa conexão com os guias, é treinável, todo mundo pode ter, eu quero deixar isso claro, isso não é um dom. Eu fui uma pessoa que treinei 2 anos para conseguir desenvolver. Conforme você treina, você pode trabalhar em conjunto e ele vai dando dicas. Não é, gente, assim, são professores, são versões tuas que já dominaram o que você precisa. Perfeito. Né? Então, eles podem dar dicas, não é que vão ficar falando textos e textos, mas pode dar, faz isso ou aquilo, uma dica aqui e lá que vai te ajudar com o processo. Dominou aquilo, aprendeu o que você precisava? Qual que é o próximo passo? Aí, vamos dizer que é muito diferente de meditação, você precisa de um outro professor. Sim. Se a pessoa tá, sei lá, com problema financeiro, vai encontrar uma versão dela que foi Gerente próspera, abundante e tal. Sim, exato. Então, a ideia é essa. Daí, quando a pessoa tem uma vida mais complexa, que vai ter muitos... Multidisciplinares, né? Isso, daí vai ter mais... A equipe é maior. Agora, se é o pessoal mais terreno, que tá aqui... Geralmente, quando você vê vidas passadas... A própria Dolores falava isso. As pessoas que estão aqui há muito tempo, ou que vê uma vida passada como seres humanos, são vidas que não acontece nada por uma vida inteira. Então, geralmente, a pessoa vai ter uma equipe menor. Se ela tá trabalhando humildade por uma vida inteira, ela precisa de 1, 2 guias. Né? Ela tem uma equipe menor. Então, daí depende os paralelos que você vai entrar. E isso serve também para os negativos também, tá? Os obsessores. A ideia é a mesma. O pessoal adora terceirizar, mas a ideia é a mesma. Tem muitas pessoas que falam que esses guias também podem ser seres extraterrestres que venham nos ajudar. Você tem essa visão ou não? Sim, tanto que tá surgindo mais e mais. Quando eu comecei o meu processo de despertar, eu encontrei a Dolores por ter visões minhas mesmo em outros planetas. Foi aí que deu liga com o material da Dolores. Tá. E foi ali a primeira vez. Mas agora, se você vê os vídeos curtos de Instagram, de Reels, você vê que são muitas pessoas que estão entrando em contato com guias extraterrestres. E no meu entendimento, isso está acontecendo porque a gente está precisando abrir a cabeça aqui na Terra que existe uma comunidade cósmica. Né? Então a gente já está no processo de se familiarizar com a ideia de que a Terra não é o único alecrim dourado no universo. A gente tem milhões. Basta você ver uma foto do Hubble Deep Field que você vê. Sim. Cada pontinho é uma galáxia, não é possível que a gente está sozinho. Então, essa ideia já está penetrando através dessas pessoas que estão fazendo esse trabalho de expansão de consciência, essa terapia celular, elas vão despertando e vão trazendo essa nova consciência, já está inserindo essa ideia de guias de outros planetas, seres de outros planetas, de outras dimensões, e é uma forma também de já ir preparando isso para contato aberto, que vai acontecer. Você até comentou que o Bashar, né, fala que em 2027 seria um contato aberto, é isso? A previsão dele é 2027, e dá para ver essa aceleração no coletivo. Vocês estão acompanhando o Congress Hearing nos Estados Unidos? Desde o ano passado. Caraca, eles como estão... chama? É Congress Hearing. É por causa de UAPs e UFOs, mas acho que agora é UAPs mais. Que eles mudaram o nome, né? Eles mudaram. Desde o ano passado, eles começaram a debater, porque tem um monte de classified, arquivos classificados, escondidos e ultra secretos que estão usando dinheiro do governo americano. E a discussão tá indo assim, peraí, isso daí tem que ter mais abertura, tem que vir à tona. Como assim você tá usando dinheiro por um projeto aqui? Enfim, eles estão, eu não sei, eu não tô acompanhando de perto porque a ufologia não é minha área de especialidade, mas para quem tá interessado, pesquisa, tá tendo ainda, esses dias eu caí numa live sem querer, as luzes nos Estados Unidos, as aparições, está tudo movendo. Você consegue ver no coletivo movendo nessa direção. A abertura está vindo na nossa consciência. Porque eles só vão aparecer quando o coletivo estiver pronto. Então, começa pelos próprios terráqueos aqui, lembrando de vidas em outros planetas. Porque hoje o coletivo não está pronto. Hoje, se acontecesse um contato, sei lá, amanhã... Mas você não viu com 13 Atlas? Exato. E enlouquecer a população, certo? Certo. Tem que ter uma preparação para a gente aceitar essa nova verdade, né? Porque hoje a verdade é uma mentira, certo? Tem que ir acostumando, porque eles não vão invadir. Se fosse para invadir, eles já teriam invadido muito tempo atrás. Né? E tem muitas raças envolvidas nessa questão de transição planetária, muitos níveis conscienciais. Eu brinco muito que a gente aqui é o ground crew, a gente é tripulação de solo. Lá fora tem muitos seres. Quantos são? Não sei. O que eu falo para a tripulação de solo, faz o teu melhor aqui.
né? Deixa a galera lá fazendo o trabalho deles, mas dá pra ver, por exemplo, o 13 Atlas recentemente, né? O povo tocando terror, que vai ter invasão. Eu falei, gente, não vai. É mais um passo. Acostuma com a ideia, galera, a gente tá vindo. A gente logo vai aparecer. Vai só pra ir levando para essa consciência. Mas você falou que você começou a ter visões em vidas não como uma terráquea. Você pode compartilhar com a gente como que eram essas visões e como que eram essas vidas? Não que eu vi muito, tá? Eu vou compartilhar que foi, assim... Acho que é a primeira vez que eu conto isso, tá? Oh, que honra, hein? Que honra, hein? Em primeira mão aqui, galera. Nem no meu conteúdo eu contei essa história. Fica à vontade, fica à vontade. Daqui a pouco entra. Vontade. Eu comecei o meu processo por ter depressão. Eu não queria estar na Terra. Eu tinha tendência de não querer estar aqui desde muito cedo. E então, quando eu comecei a ir atrás, eu queria entender o que ia acontecer se eu saísse daqui. Aí isso me levou a questionar, então, por que eu tô aqui? Né? Quando você começa a estudar espiritualidade, uma das primeiras verdades que você tromba é você escolheu tudo que você tem. Aí eu comecei, mas por que eu escolhi também? E eu sei que eu fiquei uns 3 anos ali estudando 2 espiritismo, daí eu passei para física quântica, mito Goswami, SET, material do SET, que eu falo muito, da Jane Roberts. E eu fui nesse processo de ir, só que eu tava ainda com uma lavagem cerebral muito grande, de que eu devia ter jogado pedra na cruz e tava pagando muito pecado, porque eu me sentia a escória da humanidade. Toda vez que eu lia, inclusive eu parei de ler o espiritismo, e, gente, nada contra amor e caridade, nada contra, eu juro que eu não tô falando isso para criticar, eu tô falando porque quando eu lia, e eu lia essa coisa do amor e caridade, eu falava assim, eu devo ser um ser humano muito lixo, porque eu tenho toda a condição de estar ajudando as outras pessoas e eu não consigo fazer nada, não tem nada que eu consigo pensar. Então foi aí que eu rompi. Só que eu rompi com o espiritismo e eu continuei com essa história de amor e caridade, ou de lixo, ou de escória. Eu me senti uma escória num ser humano. Eu achava que eu era uma alma que ficou no umbral muito tempo, certo? Então eu tinha essa mentalidade e eu encontrei um livro, Opening to Channel Your Spirit Guides, que no português seriam os Guias Espirituais Ensino o Caminho, da Sanaya Roman e do Wayne Packer. E eu comecei a treinar, eu senti um chamado, eu senti que eu tinha que fazer aquilo. Eu comecei a treinar, e nesse treinamento, eu tive uma visão que eu saí da Via Láctea, e eu fui para a próxima galáxia, que eu acho que era Andrômeda, e eu vi um corpo azul, um rosto azul, e eu bati o olho, mas me bateu assim profundamente. Sou eu! Caramba! Esse eu é mais eu do que esse eu. Daí, claro que a mente macaco entrou na linha e falou assim, não é possível, eu quase caí da cadeira, né? E eu saí daquela experiência e depois eu recebi a informação, veio uma informação, tipo um download, falando assim, você é uma trabalhadora da luz, você está aqui numa missão, mas você não se preocupe, você não está sozinha, existem milhares de seres com você. Que legal. E eu não sabia do que era, isso daí eu tô falando de 2010, tá? Nossa. 2010. Eu só encontrei o material da Dolores em 2012. E quando eu tive essa mensagem, a minha reação foi, eu não posso ser da luz, só existe treva aqui. Caramba. A minha reação foi, você bateu, não, tem algo errado, tem algo errado, porque olha tudo de ruim que eu sou. O que era o ruim? Meus comportamentos autodestrutivos. Alcoólatra, fumante, depressão, não queria estar aqui. Eu falava assim, eu não posso ser da luz. Eu sou só treva, só tem buraco negro aqui. Não tem como eu acreditar nisso, eu tô pagando muito pecado aqui. Entende? Então levou 2 anos para eu digerir essa informação e entender o que foi aquele recado. E isso eu só fui entender quando eu encontrei o material da Dolores. E quando você entendeu? Aí caiu a ficha, aí eu já estava no processo, falei assim, faz sentido. Daí eu li também um livro ET 1 a 1, que eu traduzi até para o português, que ele não existe. Quando eu li aquele livro, eu recebi mais downloads de informação, de estar absorvendo, preparando para encarnar, absorvendo livros com a mão. Caramba. Pegando a informação para preparar para esse planeta maluco aqui, sabe? E eu tive essas visões. E eu falava assim, gente, eu vou parar num sanatório. Eu tenho vozes na minha cabeça, eu vou parar num hospício. Se eu tô ficando louca, eu vou parar num sanatório. Aí eu sei que eu encontrei o material da Dolores e tudo que eu acessei em visão, eu acessei a visão de Deus, todas as descrições estavam nos livros da Dolores. Nossa. Por isso que eu fui fazer o curso. Porque daí o livro veio assim, tipo, você não tá maluca, existem outras pessoas. Foi a comprovação. Foi a comprovação para mim que realmente eu não estava ficando doida. Daí foi onde eu comecei a trabalhar isso e ir mais no caminho da luz, de desprogramar, entender melhor. Mas foram flashes, não que eu tenho memórias de outras vidas nem nada, tá? E rapidinho, você já parou para pensar que talvez você já sabia quem era a Dolores antes?
Não, ela veio porque 2012, daí... né? Na época, gente, não tinha internet que nem é hoje. Só tinha um site de YouTube, pouca coisa. Eu não sei como eu trombei na Dolores. Então, você já não parou para pensar que talvez ela tenha vindo por algum motivo? Para realmente ter te mostrado que de fato você não estava louco e que existia um fundamento por detrás daquilo? Não só isso. Hoje o que eu faço tem a ver com o que eu aprendi da técnica dela também. A Dolores foi uma baita sincronicidade na minha vida. Hoje, não só, eu achei aquele livro, né, Os Guias Espirituais Ensinam o Caminho, eu fiz o curso da Dolores, um em 2010, o outro em 2012, e eu passei ainda 10 anos em Dubai, aprendendo, praticando e tal, para dar o salto de profissão que eu dei depois. Mas hoje eu consigo ver que o que eu ensino para as pessoas é esse processo de transformação, esse processo consciencial, esse processo de acessar a sua verdade, fazer esse alinhamento. O ego não é ruim. O ego pode ser seu melhor amigo, ele tem que ser o avatar que você tá se divertindo e gosta de ser dentro desse jogo aqui. Pô, então dá pra ele ser do bem. Claro, dá sim. Ele só precisa ser reeducado. Uhum. Esses downloads que você comenta, como que é isso? Se você tá meditando ou você tá, às vezes, dirigindo e de repente vem visões, como é que funciona isso? Olha, primeiro que o ingrediente principal é a busca e a intenção. Sem busca, sem intenção, não vem download. Precisa haver uma necessidade muito grande dentro de você de entender alguma coisa. E conforme a tua mente consciente fica mastigando naquilo, em algum momento o teu inconsciente libera aquela resposta para você. Pode ser numa meditação. A tendência que vai acontecer quando você estiver relaxado, né? Seja já aconteceu, eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo que está assistindo, inclusive com vocês, de estar encasquetado com alguma coisa e do nada, quando está assistindo TV, está na academia, aquilo, pum, vem a resposta. Aconteceu hoje isso comigo. O processo é Graças a Deus. O download é igual. Vem, bate, aí você tem que digerir para sua mente macaco, a mente que fala a linguagem, né, linear. Então, isso que é legal. Então, a mente macaco, ela é super importante. Ela ajuda a digerir a mente consciente. Ela não é do mal, ela só tem que ser reeducada. É um macaco selvagem, ele só precisa ser adestrado. Se ele ficar teu amiguinho, dá tudo certo. Igual ensinar o cachorro a fazer xixi no lugar certo, né? Isso, que é o que eu falei, todo pensamento que você tem é uma chance de você reprogramar. Você só precisa aprender a dialogar com aquele pensamento. Flagrar o comportamento que você quer mudar dentro de você, seja crença limitante ou padrão mental, questionar e argumentar até você convencer ele a pensar de outra forma. Você vai repetir isso trocentas mil vezes até ele automaticamente, quando ele vier com aquele comportamento, o futuro, não tem que me preocupar, não tem como adivinhar o futuro, se acontecer eu lido com isso. Aí você sabe, quando ele automaticamente mudar o discurso dele, você sabe que a tua reprogramação foi bem sucedida. Aí é onde você sana também os seus problemas de saúde mental. Quando você aprende a lidar. É aquela máxima, né? Ou você aprende a controlar a tua mente, ou ela vai controlar você. Sim. Porque será que, pegando tudo que você explicou dos nossos guias, que são nós mesmos, e quando a gente tá precisando melhorar em tal aspecto, daí a gente começa a mentalizar aquilo, como conseguir aquilo, daí você se aproxima de uma versão positiva sua que vem te ajudar. Será que quando a gente tá domado em depressão, em pensamentos negativos e pensando só coisas negativas, a gente começa a também fazer o caminho oposto e encontrar versões nossas que jogam aquela nova personalidade para dentro da gente que a gente não carregava antes? Com certeza, com certeza. Da mesma maneira que a gente tem os mentores como nossos paralelos do bem, você tem a sintonização para as coisas negativas também. Que é isso que eu falo muito. A gente terceiriza demais. Tem que ter mais responsabilidade nisso, nesse processo. No fim do dia, é tudo compatibilidade energética. Nós aqui hoje somos um exemplo disso. A gente gosta de falar dos mesmos assuntos. Se não houvesse essa compatibilidade, a gente não estaria aqui. 1h30 falando sobre um assunto tão gostoso, né? Então, mas a mesma coisa do mundo dos vivos aplica para o mundo dos mortos. Ou para os não vivos. É tudo uma questão de sintonia. Então, a pessoa, quando ela está em depressão, ela entra em contato com outros seres, entidades que estão naquela frequência e vão piorar o quadro, obviamente. Vão alimentar aquele quadro. Da mesma maneira que quando você está buscando a sabedoria e o alinhamento, você ganha conhecimentos positivos que te ajudam. Esses seriam os obsessores, será? O pessoal chama, né? O espiritismo chama muito de obsessor.
Você chama de... Eu quase não falo deles, pode ser obsessor, porque eu quase não falo. O que eu falo é essa questão da compatibilidade energética. Você tem que trabalhar o teu alinhamento. Então, se você está muito mal em depressão, por onde você quer começar? Eu falo muito da regra dos 2 P's. Ou você começa com a tua paixão ou começa com o teu problema. Quando você está muito mal, com depressão, que está doente, você não vai conseguir ver luz. Então, começa a desatar os nós da tua consciência. O que são esses nós? Ansiedade, medo do futuro, às vezes está no emprego que não gosta, está em ambientes tóxicos, né? A gente tem muito trabalhar onde não gosta. A nossa energia, ela tem 3 pilares. Mundo interno, a cabeça, o que a gente alimenta. Mundo externo, com quem a gente está em contato e com quem a gente mais convive. E corpo físico. Então, se você quer começar a melhorar a tua energia, você tem que começar a equilibrar esses 3. O que você pensa, com quem você interage e o que você coloca para dentro do teu corpo, em alimentação e exercício. É simples. Você falou também agora, quando você estava falando desses downloads, você falou que você teve uma visão de Deus. O que seria essa visão? Essa foi bem legal, porque essa daí eu estava procurando, eu fui criada católica. Isso daí eu já estava no processo, já tinha aceitado, ok, estou numa missão, mas ainda estava naquele fardo, né? Eu tenho uma missão aqui na Terra. Hoje eu vejo como é divertido, é gostoso trabalhar com o que você gosta. E eu estava buscando redefinir Deus. Eu falei, aquela visão católica não me cabe mais. Qual era a visão católica? Porque nós também fizemos colégio católico, eu fui mais um pouco católico do que o Maurício. Depois do Lean, acabei desconstruindo um pouco, mas ainda considero-me um pouco. O que seria essa visão católica de Deus? Desde criança eu tenho dificuldade de aceitar a ideia de como que você... É incongruente falar que é um ser que me ama incondicionalmente, que me deu livre-arbítrio, mas se eu usar mal esse livre-arbítrio, ele vai me queimar no fogo do inferno pro resto da humanidade. Não existe congruência nisso. O pecado e a culpa, né? Porque isso me abre perguntas assim, então não me desse o livre-arbítrio. Entendeu? Não faz sentido. Sim. Não faz... Ou, não, então você não me ama incondicionalmente, tá errado, não bate. Amor incondicional com livre-arbítrio, com quem, né, julgar enfim. E eu tava num voo, inclusive, eu fui na meditação, eu falei, eu quero entender Deus, eu quero entender Deus, eu quero entender Deus. Eu preciso entender quem Ele é. Aí, geralmente, nas minhas meditações, eu imagino que eu tô me desconectando da Terra e vou lá pro cosmos. Tipo, eu fiz esse exercício, inclusive, no Paranormal. Você expande, vira a cidade, o planeta, sobe e vai lá pro universo. Aí, quando eu cheguei lá em cima, eu senti a presença de um guia meu e ele falou assim, você quer entender Deus? Eu vou te mostrar. Aí, o meu campo de visão, eu comecei a ver como se eu estivesse voando nas estrelas. E as galáxias voando e passando. Daí, eu cheguei, assim, num sol... É como se eu voasse o universo. Cheguei num sol que era gigante no meu campo mental e cada galáxia era um pontinho nesse sol. E eu ouvi mentalmente, assim, telepaticamente a comunicação. Isso é Deus. Ele é a fonte de tudo, de onde tudo sai, para onde tudo volta. Ele é tudo que existe. Inclusive você. Aí eu voltei da meditação e falei, é blasfêmia, que pecado. Falei... Eu voltei me julgando. A mente macaco. A mente macaco, exato. Dogmática. Né? Dogmática, que blasfêmia. Porque eu ainda tinha um pouco daquela sou escória da humanidade. Não, que blasfêmia pensar isso, não sei o quê. Eu sei que passou umas semanas. Um dos livros da Dolores, ela fez exatamente essa pergunta para o cliente dela. Quem é Deus? E ele descreveu algo igual ao que eu vi. Ele é como um sol no centro do universo, de onde tudo sai, para onde tudo volta. Ele é a fonte de tudo, ele é tudo que existe. Falei, bom, se eu tô ficando maluca, pelo menos eu não tô ficando maluca sozinha, né? Tem outras pessoas comigo nesse barco. Sim. Mas foi uma visão poderosa. Depois, levou anos pra eu integrar isso de verdade, tá? Anos. Não foi uma coisa que eu digeri muito fácil, não. E hoje, integrado? Hoje, sim. Hoje eu consigo. O fato de você ter integrado mudou sua vida como? Julgamento. Caiu por terra. Alheio ou julgamento de si mesmo? Julgar a mente macaco, julga, né? Faz parte. Mas daí eu sempre tenho uma posição por trás que fala assim, todos eles fazem o papel que tem que fazer. Mesmo o que ou o julgamento dos outros, assim, estão vivendo a vida deles, não é o que eu desejo para eles, mas é o direito deles de escolha. Ou se existe coisas horrorosas na nossa sociedade que existem, eu entendo que elas ainda são um reflexo no coletivo do individual. Enquanto a gente carrega essas coisas como espécie competitiva, elas vão existir, tipo guerra, né? Então, eu consigo entender por que elas estão ali. A gente aprende muito por contraste. E muito até nessa transição planetária que eu foca no que você quer sintonizar.
Tá vindo tudo à tona, tá vindo os dois lados. Do mesmo jeito que você vê declínio, você vê uma rampa subindo. Então, foca na estrada que você quer. Pra você. E outra, extermina isso em você. Se você briga por religião, se você briga com teu vizinho, com a tua família, dentro da tua casa, que o teu Deus é diferente do Deus dele, você não vai conseguir migrar para um planeta melhor. Você tem que eliminar isso em você, essa questão de amar e respeitar as pessoas como elas são. Tem que trabalhar muito essa questão. Se a gente quer criar uma sociedade melhor, começa com a gente. É terapia celular, galera. Exato. Sim, mas Ju, deixa eu perguntar uma coisinha. Para não ser aquele gratilux, sabe? Assim, piegas demais. Nós somos humanos, nós vamos julgar mesmo assim. Então é uma questão, as pessoas podem no começo julgar, mas elas têm que ter a consciência de que o julgamento é errado e separar, é isso. A pessoa, ela não vai deixar de julgar, entendeu? Separar. Ou chega um momento que vai. Não acho. Eu julgo até hoje, tá? É uma coisa que eu quero melhorar em mim. Entendi. Não tem. A gente chegou aqui no velho mundo. Talvez as novas crianças no futuro, quando a gente conseguir ter exterminado isso, vão conseguir nascer com programação melhor. Mas a gente ainda carrega essa programação original desse julgamento. Né? Então é difícil você resetar e limpar. Você vai precisar 100%. De um cérebro novo. Sim. Mas é importante manter esse distanciamento, minimizar isso. E principalmente nas suas atitudes. Fazer a diferença. Você pode até criticar, sei lá... Julgar a Virgínia e o Vini Júnior, tem que julgar mesmo. Você pode até julgar, por exemplo, os teus pais por ficarem tocando terror ou acreditar em Satã, sei lá, no inferno. Você bater de frente com eles e querer provar pra eles que não é daquele jeito, você não tá fazendo diferente. Tua atitude tem que melhorar, mais amor e carinho, entende? Eu acho que é muito mais assim de... Pode até ter o julgamento, ter o campo mental, porque tem mesmo, mas a tua atitude tem que ser mais de amor e respeito em relação ao próximo. Entendi. Um exemplo nesse sentido, então. Básico no dia a dia, na internet, os comentários de internet, você vê o povo metendo pau. O povo não se dá conta, eles ficam, os haters, né? Tem gente que pode se matar por causa disso. Sim. Entende? Eles não se dão conta da energia que eles estão colocando pra fora. Tem mais consciência. Você gostaria de receber um comentário desse na tua página? Entendi. Você gostaria que alguém viesse pra você tentar te convencer a acreditar em outra coisa que não é a tua verdade? Perfeito. É isso. É isso. A gente tá longe, né? Disso, bem longe. Mas tá acelerando tanto que é capaz de em 1, 2 gerações a gente ter um bom progresso. Porque, exato, porque com a transição planetária que a gente tá falando e com tudo que a gente falou, a aparição de extraterrestres para as pessoas, um dos sistemas que vai ruir vai ser o sistema religioso, certo? Porque a maneira como as pessoas, igual você estava falando, como você acreditava que um Deus punitivo, em inferno, Satã, isso vai cair, porque o que eles sempre contaram, a igreja sempre contou, é que o Deus criou o homem, nunca teve nada além disso, né? Isso vai expandir a consciência das pessoas para daí elas poderem buscar uma nova realidade, uma nova coisa interna, certo? A espiritualidade é diferente da religião nesse sentido, né? A religião acontece fora, a espiritualidade acontece dentro. E já tá ruindo. Se a gente começar a observar no número de frequentadores, né? Em questões numéricas, já tem mudado muito essa questão de religião. Mas ela ainda existe porque ainda existe necessidade também. Tem que ver, que nem eu falo, 8 bilhões de tetos conscienciais. Tem pessoas que precisam disso, dessa ideia de se você fizer coisa errada, não sabe? Porque tem a consciência, não entende que o que ela faz pro próximo, ela faz pra ela mesma. Então, pra ela fazer mal, roubar o próximo, ela tá só se beneficiando. Ela não entende essas questões de sermos de uma única consciência, de respeito, de amor, de não fazer com o próximo o que você não quer que seja feito. Então, para essas pessoas, existe a necessidade de uma religião. Perfeito. Senão, elas vão desandar, né? É como se a religião fosse para as massas e para aqueles que já têm a consciência um pouco mais evoluída, desenvolvida, elas podem optar por se espiritualizar de uma maneira livre. E cada vez mais teremos mais pessoas com essa consciência. Sim, e é interessante observar que tudo que existe no coletivo hoje existe por um motivo.
É uma cocriação coletiva. Existe porque existem pessoas que ainda precisam daquilo. Conforme, por isso que eu falo que é terapia celular. É interno. É interno. É cada um fazendo a sua diferença. É cada um fazendo o seu alinhamento, fazendo o que gosta. Na sua comunidade, transbordando aquilo. Você ajuda as pessoas. Olha esse papo aqui. A gente tá fazendo uma coisa extremamente prazerosa. Porra, nada de demais. sofrimento. Não. Entende? E vai iluminar quantas mentalidades que vão assistir isso depois. Inúmeras. É ajudar dessa maneira. Ajudar não precisa ser um sacrifício. É você, quando você se alinha com a tua luz, você espalha a luz. Da mesma maneira que quando você alinha com o sofrimento, que é o que acontece na roda de samsara, você perpetua sofrimento. Com os encostos. E continuando nesse assunto que o pessoal lá de casa gosta e a gente também, né? Você falou lá no começo sobre a Área 51 ser um acidente americano, né? O que seria, se você puder contar a história da Área 51? O OVNI, para quem quiser pesquisar, eu acho que o nome do ministro canadense que fala disso é Paul Hellyer. Paul Hellyer. Ele fala, eles vieram visitar e os americanos atiraram neles sem perguntar o que eles queriam. O acidente é Roosevelt, eu não sei como que escreve direito. É um acidente que aconteceu, acho que em 1948, 47, tá? Que é uma aparição que teve, eles derrubaram. Um cara que fala muito dessas coisas também, para quem quiser pesquisar, é o Bob Dean. O Bob Dean, ele é um aposentado americano militar, não sei onde que ele pertencia, ele chegou a ver. Aí vai de você entender se o cara tá sendo talvez lunático ou tá realmente falando o que ele viu. Tá. Mas ele fala muito nos vídeos dele dos corpos, dos seres, das naves, da tecnologia reversa. Ele é mais de uma leva antiga que fala de ufologia. Uma leva atual, para quem gosta, é o Lou Elizondo. L-O-U, Elizondo com Z. Ele tá sendo um cara, ele tá no Congress Hearing e tá lutando para essa coisa de abrir, né, para as pessoas mais informações sobre essas coisas classificadas aí. Essa Área 51, então, ela ainda tá lá nos Estados Unidos e eles se escondem. Aparentemente, esse acidente que eles derrubaram é o que virou a Área 51, mas eu posso estar enganada porque realmente ufologia não é só... Não é a minha especialidade. Tá. Outra coisa que você falou lá no começo que eu anotei aqui. Eu ia anotar, mas não anotei porque eu já vi que você anotou. Eu sabia que você ia... Que eu ia levantar, que você falou da criogenia. O que seria criogenia e por que você citou ela? Porque é importante. A visão que eu tive, eu vi um corpo que estava em estado de animação suspensa em criogenia na galáxia de Andrômeda e que aquele corpo era eu. Tá? O que é criogenia pro pessoal? Criogenia é quando o corpo fica igual o que a gente vê nos filmes de sci-fi, que eles colocam em pods nas naves e o corpo dorme para viajar 1000 anos-luz e o corpo não envelhece. Ele fica em animação suspensa. Ele tá vivo, mas em animação suspensa. Tipo no Formol, assim. É tipo congelado. De sci-fi, sabe? Sim. O Passageiros lá com a... Sim. Então, é daquela ideia. Eu coloco o corpo para dormir enquanto a consciência vem aqui brincar de fazer expansão de consciência na Terra para depois voltar para lá. Então, tem muitas pessoas, eu pessoalmente, do que eu vi, a visão que eu tive, mas eu não investiguei isso, não sei se é verdade. O que eu tenho para mim, assim, hoje eu não sei se eu inventei, eu tenho, minha mente macaco debate em cima disso ainda. O que eu falo para mim mesmo, assim, me ajudou a entender as minhas dificuldades nesse plano de existência, e depois que eu morrer, eu vou ver se eu volto para lá ou se eu vou para outro lugar. Depois que eu sair daqui, eu vejo. Mas tem muitas pessoas que estão tendo essa visão, principalmente os estelares, de que eles estão em corpos, tipo, eles interromperam, deram uma pausa na vida que eles estavam tendo, e vieram para ajudar a Terra com essa transição planetária do jeito que tá. Fazer a terapia celular. É como se lá ficou o corpo original lá, e a consciência fez um download aqui, enquanto ela tá congelada lá. Seria isso? Tá pausado lá, para ele poder vir ter essa experiência simultaneamente, sem perder o corpo lá. Em mundos mais avançados, e você vai ver isso no material da Dolores, eles desmaterializam o corpo. Não existe o nosso processo aqui de encarnação, então eles materializam o corpo, um mundo, um coletivo, e quando eles terminam o que eles foram fazer lá, a contribuição que eles foram dar para o coletivo, eles desmaterializam, tá? E a questão de reprodução também, a gente já tá vendo isso aqui, eu lê Dolores, que vocês vão ver onde a gente tá indo. Esses úteros artificiais que já estão sendo discutidos, quando você fala de programa de hibridização, quando você fala desses seres misturando genética, fazendo semeadura nos planetas, você está falando desse tipo de procriação.
né? Não é a família que engravida, que nem a gente tem tradicional aqui na Terra. A própria reprodução humana, né? Essa área já está super bem desenvolvida. Já existem diversos fundos nos Estados Unidos, principalmente, fomentando pessoas que não podem ter filhos de uma maneira natural, né? Via fertilização in vitro, essa reprodução humana assistida, né? Isso há 40 anos era utópico, né? E hoje em dia faz parte de milhões de casais, né? Então, agora você já está trazendo uma outra visão, que é a visão de um útero artificial. Hoje estamos falando em 2025 sobre isso. É utópico também. Mas quem disse que daqui a 10, 20 anos não vai ser algo do nosso dia a dia, né? Já tem, eu vejo às vezes alguns anúncios que tem na China, eles já desenvolveram isso que poderia gerar, né? Já você consegue ver o esboço disso. E toda vez que eu vejo o povo criticando horrores, né? Vão acabar com a estrutura familiar, gente, mas tem outras maneiras de fazer as coisas que continua sendo uma grande família. Sim. A questão é que a gente tem que virar uma grande família como humanidade, com o planeta Terra, que, né, cosmos, que é a casa, com o cosmos. Mas eu achei interessante essa visão aí da criogenia lá do Passageiros, né, do filme que você estava falando, porque tem muita gente que fala que essa vida aqui é um sonho, né? Então, basicamente seria isso, que quando a gente morre, a gente acordaria nesse outro lugar. Pode ser, pode ser. Eu assisto muitas experiências de quase morte, você consegue ver que nessas experiências as pessoas têm... E eu assisto em inglês e português, faz diferença, tá? Já vou dar dica pra quem tá em casa. Aqui no Brasil, o melhor canal é o Afinal, que somos nós. Mas se vocês começarem a assistir em inglês, tem vários. Coming Home, The Other Side and the Shaman Oaks, tem vários. Como é o nome do canal aqui? Afinal, o que somos nós? Legal. É o maior canal no Brasil de EQM, mas daí se você assistir em inglês com legendas, que o YouTube, graças a Deus, hoje em dia tem aquelas traduções automáticas, né? Para quem não fala inglês, você vai ver como que varia. Aí isso te leva para as questões conscienciais. Varia em que sentido? São diferentes, elas não... Aqui no Brasil, algumas que eu assisti, eu vi, tinha muita linha de kardecismo, muita coisa no meio. E, aliás, kardecismo só existe no Brasil, né? Nem na França sabe quem foi Allan Kardec. Então, o espiritismo é uma coisa bem tipicamente brasileira. Se você assiste lá fora, você vê outras religiões, você vê outros seres que aparecem, você vê, às vezes, indo lá para o espaço, encontrando aliens, você tem uma variedade. Caramba, que legal. Então a gente pode inferir que... É difícil falar isso, mas que às vezes a EQM seja um resultado das nossas crenças e não que realmente você está vendo aquilo, sabe? Entendeu minha pergunta? Eu entendi. A gente volta para a ideia original de que a realidade é uma projeção da consciência. Aí, nessas horas, quando eu paro para pensar que tudo é uma projeção, você começa a parar para pensar, por exemplo, como que o Inception, A Origem, o filme fez tanto sucesso. Porque até onde inconscientemente não é isso? Um sonho dentro de outro sonho dentro de outro sonho. Que é a ideia meio que do Elon Musk, né? Que a gente vive numa simulação, que a gente está cada vez criando jogos melhores, né? Que uma hora os jogos vão ter... A gente não vai conseguir diferenciar o que é um jogo de videogame da realidade, de tão perfeito que vai estar. Se a gente conseguir entrar no multiverso desse jogo, como que a gente vai saber que a gente está lá dentro? Ou se a gente está no que a gente chama de realidade. Mas como é que a gente sabe que a gente já não fez isso e tantas e tantas e tantas outras realidades? E aqui é só uma fracção. É só mais uma. Mas é essa a ideia de universo holográfico, é exatamente isso. E eu acho que é por isso que filmes que nem Matrix e A Origem ficaram famosos. Porque lá no âmago do nosso ser, no nível mais profundo do nosso inconsciente, a gente sabe que é isso. Entendi. É a mente macaco que tem dificuldade de aceitar, principalmente quando existe muita dificuldade, que você quer entender por quê. Ou as injustiças do mundo, ou por que o mundo é injusto. Quando você se debate nessas ideias, você se perde na mente macaco. Nos julgamentos terrenos. Perfeito. Muito bom. Você falou aqui, eu queria te fazer uma pergunta, Juliana. Você falou o seguinte, né? Se você conhecesse a Juliana de 20 anos de idade, iria encontrar uma pessoa completamente oposta de quem sou hoje. Então, se você pudesse bater um papo com essa Juliana, igual a gente teve esse papo sensacional com essa Juliana, se você pudesse bater um papo com essa Juliana, o que você diria pra ela? Com a Juliana de 20 anos. Eu seria grata, porque a coitada ficou com a pior parte.
Aquela versão teve que passar por todas as dificuldades para conseguir entender tudo que eu entendo hoje. Você não consegue entender a luz se você não passa pelas sombras. Eu precisei ir para todos os níveis de desalinhamento do meu ser e o que se traduziu em comportamentos autodestrutivos, né? Que nem eu mencionei, eu fumava, eu bebia, eu não estava nem aí para nada, eu era uma pessoa extremamente depressiva, chorava. Então eu tive que realmente provar o lado negativo primeiro para depois conseguir caminhar na direção da luz e poder estar fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje. Então eu sou muito grata a ela. Ela ficou com a parte mais difícil. Que legal, sensacional. Como você é a primeira vez, tem sempre uma pergunta aqui. Se você pudesse entrar numa máquina do tempo e você pudesse viajar para o passado para vivenciar uma história da humanidade ou conversar com alguém que você gostaria de absorver ali uma informação, ou você pode ir para o futuro para ver como que a Terra vai estar depois da transição planetária. Você iria para onde? Para o futuro ou para o passado? Com certeza para o futuro. Boa. Com certeza. É do seu time, hein? A maior parte vai para o passado. Iria para o futuro, e se eu pudesse também, eu ia adorar. É que eu sou tripulação levou muito tempo para eu aterrar, por isso que eu trago muito esse aterramento no que eu ensino. Mas eu tenho curiosidade para saber o que o povo ali fora tá fazendo também, sabe? Eu fico pensando, gente, porque é uma operação gigante, né? Mudar a consciência de um planeta inteiro, de uma raça inteira, é uma operação gigante. Então, existem vários níveis. Quem sabe um dia, a hora que eu sair daqui, eu vou ver a complexidade disso, vou conseguir entender melhor. É isso aí, conseguimos fazer uma viagem aqui. A Juliana, ela foi durante 13 anos comissária de uma das maiores empresas de aviação comercial da Emirates. Então ela viajou, conheceu pessoas de 150 nacionalidades, imagina a bagagem, e ela passou muito desses momentos vivendo sem entender a real espiritualidade, né? Você começou em 2006, foi dar um encontro com a Dolores lá em 2010, 2012, mas então viveu bastante tempo nesse seu encontro, e hoje consegue ajudar milhares de pessoas com seus atendimentos. Então, parabéns, viu? Que história de vida maravilhosa. Gostou de estar aqui com a gente no Lean? Gente, adorei. Vocês estão fazendo um trabalho muito fantástico, muito legal. Continuem vivendo a verdade de vocês. É uma cocriação. É uma terapia celular, mas é uma cocriação também. Várias células ali, boas, positivas se juntando. Então, sou muito, muito grata pela oportunidade mesmo e adorei o bate-papo. Eu espero que ajudem as pessoas que assistirem. Quem quer que seja, que está pronto, né? Sincronicidade, vai entrar em contato para se beneficiar. Com certeza. Conheçam aqui na descrição do vídeo, tem como vocês acessarem aí os conteúdos da Juliana, para vocês conhecerem, quiserem uma sessão de hipnose com ela, né? Para adentrarem aí nos seus traumas e vocês poderem fazer essa reprogramação, como ela bem sugeriu aqui para nós. Entre aqui, conheçam o trabalho dela, mas antes teremos aqui a nossa palavra-chave do episódio, né? Tô curioso para saber. Tô curioso para saber. O Brunão tava cobrando aqui. Já tava coçando. Para quem chegou até aqui, né, que a gente sempre fala, tem uma palavra-chave do episódio. Para saber os guerreiros que ficaram até o final, escrevam nos comentários universo holográfico, que é uma homenagem aqui a tudo que ela falou, para entrar na mente de todo mundo, que realmente a gente vive um planeta de experiências, né? Muito bom. Escrevam aí, então, de onde vocês estão nos assistindo, de onde vocês assistiram essa aula aqui com a Juliana. E escrevam universo holográfico. A gente sempre fala também, se esse conteúdo acrescentou, agregou algo para você, nem que seja um tiquinho, imagina que legal se você pudesse agregar da mesma maneira alguém que você ama de verdade. Então espalhem esse conhecimento, compartilhem aí com o pessoal, deixe seu like, inscreva-se no Lean Podcast e coloque o apoia-se na tela também, Brunão, por favor. Se você gosta do nosso conteúdo, acompanha aqui a gente. Nós batemos nossos 300 mil inscritos aí. Graças a vocês, né? Graças a vocês que compartilharam, que deram like, que mandaram mensagem. Se vocês quiserem apoiar o nosso canal, tem aí no primeiro link da descrição o Apoia-se. Apoia-se é uma plataforma 100% legal aí. São doações que vocês podem fazer e vão estar ajudando aí o nosso projeto Lean Podcast. Todas as semanas com ferramentas para o nosso autoconhecimento. Muito obrigado, viu, Juliana? Sensacional. Parabéns.
Eu que agradeço de coração a oportunidade. Vocês estão fazendo um trabalho fantástico. Continuem. E eu quero ver vocês chegando em 1 milhão logo, tá? Ah, sim. Essa nova meta. Exatamente. Conheçam a Juliana. Ela tem um canal no YouTube sensacional. Um canal no Instagram muito bacana. Conheçam, tá aqui na descrição. Obrigado. E peçam a segunda volta da Juliana, que será antes desse 1 milhão, obviamente. E a gente marca uma nova conversa. Sensacional. Deixa seu tchauzinho aqui. Beijo pra todo mundo. Até o próximo episódio. É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau. Tamo junto.